Olá, pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso Zona 2 Cast, esse 8º episódio. Como vocês já podem ver aí, estamos de cara nova aqui do Diário da Capital, agora com cara nova e uma parceria nova. Igor, fala um pouco pra gente dessa mudança, desse formato, dessa casa nova. Fala um pouco Isso pra aí, gente. Afonso. A gente teve essa oportunidade agora de estar trabalhando junto com o Diário da Capital, nova casa, novo, vamos dizer assim, novo layout. E assim a gente vai bater um papo bem legal ainda, continuando nesse 8º episódio, com o nosso amigo e empresário e triatleta, e tem muita história para contar. Muita história. Dalton, seja bem-vindo ao nosso Zona 2 Cast. Obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer atender esse convite. Na correria, né? Porque eu te falei que eu estou com viagem marcada para amanhã. A gente dá um jeito para falar de esporte, para falar sobre o esporte e sobre amigos. Quando a gente fala de triatlon, esporte é amizade, é uma turma, é uma cultura esportiva. A gente dá um jeito que é um prazer assim fora do comum. É verdade, Dalton. Eu tenho que concordar com as suas palavras. Agora me diz, pra gente começar, quem é Dalton Cabral? Cara, Dalton Cabral, 49 anos, tá? Faço 50 daqui a pouco aí. Na verdade, eu sempre digo para minha esposa, ela fica chateada, mas quando eu entro nos Vai pra 45, categoria nova, né, já é Dalton? categoria nova. E aí quando eu entro nos 40, quando eu entrei nos 45 anos, eu já começo a projetar a categoria 50, 54. É verdade. Então a minha cabeça hoje, aos 49 anos, é já assim, como é que eu estou me preparando para os 50, 54. Né? Mas voltando a quem sou eu sou amazonense, sou marido, muito bem casado com a doutora Karina, advogada, por isso que eu ando na linha. Tem um moleque, um filho, poxa, que é o amor da minha vida, é a minha vida, quem é pai sabe disso. Com certeza. E ele está com 6 anos agora, adora nadar, Olha, adora cara. correr, caramba. A gente vai nos shoppings, ele fica correndo para lá e para E cá. o pai que lute. E o pai que lute para correr atrás, né? Eu sou de escola, né, digamos assim, eu fiz escola técnica, então eu sou técnico em mecânica, formado. Que legal, Dalton. Tá aí uma coisa que eu não sabia, Dalton. Técnico em mecânica. Aí vocês vão entender um pouco da minha cabeça e natureza mais técnica, né, cartesiana, que inclusive me influenciou muito na forma como eu treino, nas minhas pesquisas, etc. Estudei economia, estudei um pouco de administração, estudei um pouco de direito. Tem alguns cursos aí na área de marketing, gestão de negócios de uma forma geral, gestão de projetos. Sou empresário hoje do ramo de construção civil, mas nos anos 90, né, o meu pai tinha um negócio de informática, tinha uma empresa no Distrito Industrial. Ainda nos anos 90. Ainda nos anos 90. De suprimentos para informática, época do disquete, Caraca. época do CD, do Muitos vídeo, não vão saber nem o que é isso da aqui fita que de estão vendo. videocassete, da fita cassete, que era também algo inovador Sim. na época. E eu com 16 anos, 15, 16 anos, eu estava nessa empresa de informática como trainee, né? Eu estudava à noite e já ficava lá o dia inteiro na empresa, estagiando, tudo, né? aprendendo e tendo a sorte, né? Acho que a vida é feita de oportunidades e sortes também, que a gente vai falar mais adiante sobre isso, de aprender com CEOs, vice-presidentes e presidentes de grandes corporações mundiais. Tive a oportunidade de viajar bastante, de aprender muito. Sempre nessa área, né, Dalton? Você está falando que sempre área de gestão, área de gestão. Entendi. Né? Só que comecei na informática, né? Inclusive o meu curso técnico de mecânica na época tinha a ver com essa coisa do distrito industrial também, de máquinas, equipamentos. Sim. E aí o negócio da família, no caso do meu pai na época, né, e eu muito novo ainda, Isso, meus 16 irmãos, anos, né, Dalton? 16, 17, 18 anos, acaba migrando, o negócio principal acaba migrando para a construção civil, né, que é onde nós estamos até hoje, graças a Deus, as coisas indo bem, a família indo bem. Inclusive, né, Dalton, com um projeto assim, inovador, não é isso? É aquela história, né, a gente sai do segmento de informática, né? Mas continua na inovação, continua... Sempre se reciclando, né? Sempre, né? A gente tem uma visão hoje de futuro, inclusive. Visão de né? futuro. Para quem é inédito, para quem não sabe, se puder falar um pouco aí, uma coisa inédita aqui no estado, talvez na região norte, né? Não. É um projeto que parecido você vai encontrar fora do Brasil. Isso. Né? É uma cidade planejada, ou um conceito de cidade inteligente também, como nós chamamos.
resumidamente, um grande terreno, um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados, que nos anos 70, né, era a granja do meu pai. Aqui, toda aquela área ali? Toda aquela área do Campos Elíseos, inclusive. Como Daltolândia. Conhecida como batizada como Daltolândia. Mas antes disso era a Granja Alvorada, que era a granja do meu pai, que compreendia ali todo o Campos Elíseos. Entendi. Com o desenvolvimento da cidade, né, o meu pai decide lançar um projeto de loteamento, de conjunto, que é o Campos Elíseos. Caramba, ele começa o projeto, em determinado momento ele vende esse projeto para a construtora Flávio Espírito Santo, se capitaliza e começa a comprar outros terrenos, que é a famosa Daltolândia, que o pessoal brinca, que é uma piada do Márcio, diga-se de passagem, que inclusive pegou, a gente vê, às vezes quando tinha provas lá, no local, 2 pontos, Daltolândia. Não, tem marcação que chamam, né? As pessoas marcam na rede social, no Instagram, o local como Daltolândia. E aí, nessa área, digamos, ele, né, e depois conosco, já com os filhos, continuou empreendendo esses conjuntos, e aí ficou um remanescente ainda muito grande de área, esses 2,5 milhões de metros quadrados, e nós conseguimos um sócio com um know-how, aí, uma experiência muito grande no desenvolvimento de grandes áreas, de bairros planejados, e aí nós lançamos o Parque Mosaico em 2018. As obras começaram no final de 2018, início de 2019. A gente já tem hoje lá aproximadamente 6.000 apartamentos entregues. Já entregues, né? Aproximadamente, aí, embora falar 18.000, 20.000 pessoas já morando lá. É um loteamento, né, digamos assim, porém num formato de cidade por conta do seu tamanho. Vai compreender 25.000 apartamentos aproximadamente, que representa 120.000 pessoas. Quase além das operações comerciais, etc. Sim. Exatamente. Então, que é o que tem tomado o teu tempo agora. Tem tomado muito meu tempo. Eu achei que a partir de 2018, com o lançamento do bairro, as coisas iam ficar mais tranquilas, né? Mas o trabalho só aumenta exatamente pelo desafio que é empreender, né, dessa forma no Brasil, empreender aqui em Manaus e num projeto tão grande como esse, inovador. E, ao mesmo tempo, o meu filho nasceu no mesmo mês do lançamento do primeiro empreendimento no Parque Mosaico. Então, são esses 2 grandes projetos hoje que eu toco na minha vida, né? E aí, que nasceram em 2018. Nasceram em 2018, né? Cara. Os dois filhos nasceram, né? E aí tem umas historinhas aí mais pra frente, que eu vou contar mais pra frente, do porquê, como é que tá o Dalton hoje, né? Quem é o Dalton hoje, né? Dalton hoje é um cara que, infelizmente, teve que parar por quase 1 ano, por diversos motivos. Fiquei quase 1 ano parado. Estou voltando, né? É como eu costumo dizer, eu estou me readaptando ao movimento. Então, graças a Deus, já estou conseguindo correr 40, 45 minutos sem sofrimento, já estou conseguindo nadar 1.500 metros sem sofrimento, não consegui encaixar a bicicleta ainda, né? Mas eu tive uns probleminhas que eu posso detalhar mais para frente, que foi um pequeno acidente de bicicleta, uma questão de saúde na família. Você se encontrou, que me falou do acidente. Pois né? um pequeno acidente que me deixou bem baleado, aí ficava treinando com dor. Aí o meu filho pequeno, meu filho com 1 ano, 2 anos, treinando, quer saber de uma coisa? Vou dar um tempo, vou me dedicar ao moleque, acordar sábado de manhã todo dia com ele, dar uma respirada. Legal. E era necessário para mim voltar de uma outra forma. E volta mais forte, né, Dalton? Volta mais forte e com uma outra cabeça. Não aquela cabeça do triatleta solteiro que não tem que pode treinar, pensar em treinar 24 horas além do trabalho, obviamente, né? Mas só isso, treinar, enfim. Mas a gente fala sobre isso depois. Mas, Dalton, deixa eu puxar agora um gancho, assim. Como é que o esporte iniciou na tua vida, cara? Assim, ele veio da onde, a tua base, assim, pro esporte? Cara, tenho a sorte, né, de ter os pais que eu tenho, meu pai e minha mãe. Sou eternamente grato a eles. Eu sempre vejo teu pai lá pela Ponta Negra. Sempre. Mas engraçado, cara. Os meus pais nunca foram diretamente ligados a esporte. Meu pai, muito menos. A minha mãe, interessante, ela é uma pessoa, nossa, uma mulher assim espetacular. Uma cabeça muito à frente do tempo dela, eu diria, né? E a minha mãe, nos anos 80, ela conta umas histórias de que ela fazia academia no Cajim, né? O Cajim ali antigo, aquele endereço antigo. Fazia ginástica lá no Cajim. E ela já tinha o costume de caminhar na rua.
coisa que não era comum em Manaus. Sim. Não é. Então, o que mais acontecia naquela época, ela dizia, eram as pessoas conhecidas, isso era comum em Manaus na época, todo mundo se conhecia ali naquele centrinho, né, ali onde ela morava, onde a gente morava ali na Adrianópolis. E o que mais a incomodava é que a cada 5 minutos ou 10 alguém parava o carro, veio, o que aconteceu? Veio Marina, o nome dela, né? Uhum. Veio, o que aconteceu? Porque ela estava ali andando no meio da rua, quer dizer, ficou doida, tá doida, quer carona, quebrou o carro, alguma coisa. Então, ela já naquela época, ela tinha o hábito da caminhada, mas não foi isso exatamente que me influenciou. Isso foi um ponto do passado dela que acabou se conectando à atleta que ela é hoje. Eu vou já chegar nessa história também. Mas eu sempre tive, cara, talvez motivado aí pela pessoa que o meu pai é, um empreendedor assim, nato, um cara que eu nunca vi doente na minha vida, e quando vi doente, não, sabe, tinha que segurá-lo para ficar em casa. Um cara que trabalha muito, um cara inovador, uma mente brilhante, sabe, junto com a minha mãe ali também no nosso dia a dia. Minha mãe sempre trabalhou muito também, e eu acho que isso sempre criou em mim um sentimento, um desejo de querer fazer coisas diferentes, de querer inovar, de querer até buscar coisas grandiosas. Entendi. Porque o meu pai, pelo menos na minha visão, estou falando aqui como filho, eu naquela época, menino, vi o meu pai como dono de empresa no distrito, empresário da construção civil. Caramba, eu tenho que fazer algo, eu imagino que seja isso. Nessa né? proporção também, né? Então, eu vi, engraçado isso, quando criança, eles nos incentivavam, como todos os pais na época, então eu fazia aula de natação, mas era aquela aulinha de natação Na escola. no Nacional. No Nacional. Aquela piscina do Nacional, Sim, tinha o sim. tio Hélio lá, né? Famoso tio Hélio. Não sei se deve ser da época de vocês. Não lembro. Pois é, o famoso tio Hélio. Do Igor aí também. Minha base foi da natação, então. Olha conheço só, essa que galera legal. aí, Botinho e tal, Botinho na Jefferson época. Mascarenhas, toda essa O Jefferson. Jefferson já era lenda, era lenda. Inclusive do triatlo, né? Não. Sim, sim. E o tio Hélio era aquela figura, era o tio Hélio, exatamente, o professor das crianças, né? Era assim que eu via. E aí, engraçado, num dia, eu devia ter 6, 7 anos, 8, e o tio Hélio leva um nadador profissional para a gente observar, né? Quem era o nadador? Gil Machado. Não sabia que era o Gil. Tá, quem me contou isso foi o meu irmão mais velho, que estava lá também anos e anos depois. Pô, tu lembras daquele nadador e tal? Era o Gil. E eu não sabia. E devo ter visto em algum momento também o Jefferson, né? Sim, o Jefferson. Mascarenhas nadando. Devo ter visto. Era realmente muito criança. Mas ainda assim não foi o que me, assim, somou a isso. E eu era ficcionado, cara, desde menino, por assistir Jogos Olímpicos, futebol nem tanto, engraçado, mas tudo que era esporte diferente. Gostava de futebol e tal, mas não era essa coisa louca, né, como de alguns. Então, eu já gostava muito de jogos de inverno, já gostava muito de jogos de verão também. Tem gente que no Brasil até hoje que não sabe que existem jogos de inverno, né? Mas enfim, eu adorava ver aquilo. Jogava no Atari. Por ser diferente, né? No Atari. No Atari eu jogava também e gostava por ser algo diferente. Então, engraçado. Meus irmãos, eu me lembro, e alguns colegas da escola, eu organizava, eles organizavam também, Olimpíadas, como brincadeira. Então nós fazíamos arremesso de dardo, corrida, salto em distância. O que tinha, né? O material que tinha ali. Brincadeira não vou dizer de rua, porque eu morava numa casa bacana, né, com um bom terreno, tinha uma quadra poliesportiva na casa, tinha uma piscina também, então dava para inventar tudo. Legal. Né? E aí eu me lembro, numa festa de Ano Novo, cara, eu devia ter 12 anos, eu não tenho certeza, eu era bem novo. Todo mundo ali na varanda, sabe? Era o apartamento de um tio, irmão do meu pai. Todo mundo ali na varanda, aquela emoção da virada de ano, fogos de artifício. E, de repente, na televisão, um brasileiro chegando para ganhar a São Silvestre. Eu não lembro se era um brasileiro, de fato, mas era aquela época que a São Silvestre ocorria na madrugada, na virada de ano. Legal. Né? E, lógico, tinha a questão do fuso horário, mas era naquele momento ali próximo da virada de ano. E eu fiquei, cara, assim, petrificado, profundamente emocionado vendo aquilo. E ficou no meu inconsciente que um dia eu ia fazer aquilo. Eu acho que
Eu acho que a maioria dos corredores, né? Eu, pelo menos, assim, Maioria. tive isso que, tipo, eu quero ter essa corrida no meu currículo. Maioria. E- Ela tá na nossa memória afetiva, Pois né? é. Quando E, criança. inclusive, muitos, pelo menos eu acredito que muitos imaginavam assim, pô, vou ter uma São Silvestre. Cara, fazer essa meia maratona, essa maratona. Essa Maratona Nem- de São E Silvestre. Maratona, nem né? era maratona, é o quê? 15, 16 quilômetros, né? 15, É, mas que é. vale por uma meia, né? Então. Por conta do percurso. não. né? Aí isso Brigadeiro que ali. é Chegou a engraçado, fazer, né? não? Cara, eu fiz três Chegou a fazer, ou né? 4 Legal. vezes, eu não me lembro agora. Umas 3 Pois é, vezes nunca eu tive essa fiz. oportunidade. Cara, Pelo calendário, né? Que É é dia difícil. 1º, né? É Então difícil. é complicado. Mas, então quer dizer que você ficou petrificado com a... Fiquei, Foi e o aí gancho foi. para você. Foi mais um ponto que se conectou. E aí, alguns anos depois, eu já devia ter talvez uns 14, 15 anos, 16, eu não tenho certeza, eu vi num programa esportivo, daqueles da manhã de domingo, né? Aí eu não sei se era da Rede Globo, se Globo era da Esporte, Band, Globo talvez. Esporte provavelmente. Hoje seria o Esporte Espetacular, né? Esporte Digamos espetacular. assim. Não, Mas verdade, esporte espetacular. mas eu não sei se já era Esporte Espetacular na Entendi. época. E aí eu vi imagens do Ironman do Havaí. Ah, Eu via, o que me marcou, eu me lembro, eu não via corrida, eu não vi nada, eu era bem moleque ainda. O que me marcou foi aquela imagem do ciclismo, então o triatleta Cliquei. naquela posição ali clipado, aquele deserto assim de lava no fundo, né? Falei, caramba, aquilo era a visão do inferno, né? Uma pessoa no verdade. meio dos vulcões, lá eu olhei aquela lava lá como aquela lava já petrificada, né? Caramba, nossa, aí, mais uma vez, eu tenho que um dia fazer isso. Só que vieram os 15, os 16, 17, 18 vida anos de seguiu, né? idade, a vida foi seguindo. Eu virei, como eu falei, com 16, esse trainee. Eu era um nerd, cara. Né? Eu sou até hoje, na verdade, mas eu era um nerd do Distrito Industrial. Então, moleque estudando na escola técnica, Tocando fazendo guitarra. mecânica, músico, né? Músico, Por uma né? forte influência da minha mãe. E eu tinha essa parte social muito forte na banda, né, que eu tinha. Com 13 anos eu formei uma banda, né, com caras de 15, 16 anos, muito mais velhos do que eu. Imagina a minha mãe, né? Ela ia me deixar nos locais para eu Nossa. tocar até meia-noite, sei lá, no meio de um monte de gente mais velha. Mas enfim, eu era esse moleque que ficava ali entre a banda, esse universo do Distrito Industrial, viagens também junto com meu pai. Tem uma história muito curiosa, engraçada na verdade, que eu vou contar para vocês entenderem ainda sobre quem é o Dalton, né, e a minha cabeça, e quem eu sou como triatleta, querido por tantos, polêmico às vezes, mas o porquê disso, cara? Eu sempre tive lá em casa, tá, a minha mãe, que é uma pessoa, nossa, espetacular, inteligentíssima, eu amo a minha mãe do fundo do coração, e nós sempre tivemos uma veia assim muito forte pelo estudo, né? Por estudar, por pesquisar. Meus 2 irmãos, o mais velho e o mais novo, eles eram assim os CDF da classe, aqueles caras nota 9, nota 10, 9,5. Eu já não era tanto assim, mas eu era espetacular naquilo que eu gostava. Entendi. E aquilo que não me interessava muito, eu não ia tanto atrás. Eu dei muito problema para minha mãe na escola por conta de notas, né? Mas lá em casa nós tínhamos uma biblioteca, uma ótima biblioteca, tipo, imagina uma sala com 25 metros quadrados, mais ou menos, com todas aquelas enciclopédias que se vendiam na época. Então tinha Barça, tinha Delta, tinha Nossa, Mirador, Caramba. tinha coleções do Egito Antigo, arte do Egito Antigo, arte Legal. Roma Antiga. Aquilo era o nosso Google. É. Se você faz hoje de pesquisa, era isso. Na enciclopédia, isso. na Barça, né? E eu tive a sorte, repito mais uma vez, pelo pai e a mãe, é uma graça de Deus também ter os pais que eu tenho, de ter tido esse Google em casa com 10, 11, 12, 13 Legal. anos de idade, e eu adorava folhear as enciclopédias. Então, sobre planetas, sobre países, sobre dinossauros, sobre raças de animais e assim por diante. Então isso criou em mim uma cultura muito forte de estar sempre buscando, Conhecimento, explorando, buscando conhecimento. E aí voltando, com 16 anos de idade, nessa época, nerd do Distrito Industrial, fazendo mecânica à noite, o meu pai costumava também, levava também os meus irmãos, mas uma vez era um, outra vez era outro, costumava me levar em viagens de negócio.
né? Legal. E aí estava eu com 16 anos de idade, paletó e gravata. Eu já tinha cara de velho nessa época, ainda mais que eu era meio gordinho também. Como eu tinha parado totalmente esporte, estava sem fazer nada, vi aquela coisa da São Silvestre pela TV, vi pela TV aquela coisa do Ironman do Havaí, e aquilo ficou apenas no imaginário, né? Fui engordando, aí, imagina, 16 anos, gordinho, paletó e gravata, aquele óculos estilo Bill Gates, né? Anos 80, anos 90, cabelo meio grande, numa mesa em Taiwan, Caramba. junto com o meu pai, né? Eu era, além de filho, além de trainee, e já tinha certa autonomia para negociação também. Falava já nessa época inglês fluente, isso ajudava muito também. É verdade. E estava ali negociando compra de suprimentos para nossa fábrica em Manaus. Caramba. E o meu pai ali comigo, meu pai era grande cabeça realmente ali, mas eu já sugeria, eu já tinha autonomia, eu já falava. Já tinha ideia assim de como funcionava, no caso, o negócio do teu pai, é isso? Não, estava por dentro. assim, com 16 anos, eu já operava toda a parte de importação Entendi. da empresa. Entendi. Então, todo o planejamento estratégico, e eu produzia com planilhas, as famosas Lotus 1, 2, 3 naquela época, né? Entendi. Eu já produzia as planilhas junto com um gerente lá, o Elias, com quem eu aprendi muito também. Que legal, A gente já gerava as planilhas de suprimentos, a demanda para o semestre, a demanda até o final do ano. Aí eu tinha um calendário com as datas de navios, que eram as saídas dos navios da Ásia, de Houston, saía navio de Houston, de Miami. Como encaixar essa demanda de suprimentos para cada fornecedor, para cada saída de navio, e viajava para negociar, né, junto com meu pai. E aí eu me lembro que depois de uma aí vai chegar a parte engraçada, né, depois de uma negociação muito dura, né, com esses fornecedores, nós fechamos o negócio. Do nosso lado estava também um norte-americano que prestava consultoria para a gente, o Jaime de Barros, que tinha sido vice-presidente de uma grande corporação nos Estados Unidos, com quem eu aprendi muito, eu tive muito contato com esse tipo de gente nessa época, desse calibre, digamos assim, além do meu pai também. E aí, depois de uma negociação muito difícil, nós fechamos o acordo. Aí eram umas 3 moças, uns 2 rapazes, moças não, senhoras, né, e senhores dessa empresa de Taiwan. Era, na época, a maior fabricante de suprimentos de informática e vídeo de Taiwan e Hong Kong, era essa empresa. Então uma delas vira para mim e pergunta, né, só uma curiosidade aqui, todo mundo quer saber quantos anos você tem. Aí quando eu falei 16, que é 16 em inglês, aí a taiwanesa deu um grito, 16! E foi muito engraçado. Meu pai conta essa história até hoje assim, morrendo de rir. Então, eu sempre fui um pouco precoce para algumas coisas, né, um pouco precoce, digamos assim. Fui inserido muito cedo, graças a Deus, né, vejo isso como algo muito positivo, nesse universo de gestão estratégica, de negociação. Aprendi muito cedo, por conta de tudo, né, desde a minha infância até essa experiência de trabalho, a pesquisar tudo, obviamente com relação à produção na empresa, né, a conseguir o máximo de eficiência de produção, o melhor tipo de tecnologia, o melhor preço, os melhores fornecedores. Eu passava as semanas, meses pesquisando novos fornecedores pelo mundo, pesquisando novas formas da mercadoria chegar de uma forma mais barata no Brasil. Aí esse cara, com essa cabeça, né, chega no triatlon. Imagina isso. Obviamente, só tinha como dar certo, né? Mas como é que eu chego no triatlon, voltando? Como é que o triatlon cai na minha vida, né? Cara, eu estava, na época, basicamente, trabalhando e tocando na banda. A banda, ela esteve sempre presente, as bandas, né, estiveram sempre presentes na minha vida. Eu toquei muitos anos na Jukebox, que é uma banda que era bem conhecida, é bem conhecida aqui em Manaus. E aí depois 2, 3 integrantes da Jukebox saem da banda e meio que formam Overload. E aí eu saio também da Jukebox em algum momento e entro no Overload.
Não me lembro exatamente o quanto, mas eu acho que eu toquei 10 anos no Overload, alguma coisa assim, outros 4 anos ou 5 antes na Jukebox, aproximadamente. Só que era complicado, né? Porque a gente ensaiava dia de terça, às vezes quarta, às vezes quinta, de 10 até 1 da manhã, 10 da noite a 1 da manhã. No outro dia tinha que estar... Tinha que estar no trabalho. Aí sexta-feira tinha que tocar em algum lugar, às vezes a gente estava subindo no palco 2 da manhã, né? Para chegar em casa, sabe-se lá Deus que horas. Amanhecendo praticamente. Amanhecendo. E aí eu comecei a ter... Já tinha, né? Assim, alguns problemas de pressão alta, de coração, pressão alta, excesso de peso, e aí houve uma perda na família, né, na minha família, e aí eu pensei, caramba, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque senão, eu me lembro que eu fui no cardiologista, né, mais ou menos no mesmo período, e ele disse, olha, ou você começa a fazer alguma coisa, ou você vai tomar remédio para a vida inteira agora, a partir de agora, e é daí para pior. E aí foi quando aquela imagem da televisão da São Silvestre volta na cabeça, e aquela imagem de Kona, né, do Havaí, volta também na minha cabeça. Aí eu tomo 2 decisões. Eu vou correr a São Silvestre e eu vou fazer o Ironman do Havaí. Aí tem uma coisa engraçada que eu vou contar depois dessa do Ironman do Havaí. Aí nessa época, cara, eu estava... A gente vai chegar no Fabrício agora, no Neto, olha só. Olha aí. Eu estava na Academia La Fuerza, como aliás uma boa parte da cidade estava, que morava ali. Era no Nacional nessa época. E aí, para chegar até a São Silvestre, né, eu fui procurar um professor de corrida, que tinha um professor de corrida lá na academia, que era o Erivelton, Sim, da equipe Endurance. Né? Da Endurance, que eu confesso que eu não me lembro se na época já era Endurance o nome da assessoria do Erivelton. Eu não tenho certeza, tá? Talvez ele já tivesse esse nome, mas eu não sei se já era o nome Endurance, porque ele era, se eu não me engano, professor da La Fuerza, da academia. Sim. Aí eu chego lá na turma para ter aula de corrida, e aí faziam alguns exercícios de aquecimento, aí ficava correndo ali em volta da piscina, né? E aí faziam uns tiros ali de 50 metros, tiros de 100, e aí no outro dia saíam para correr na rua, descia a Recife, subia a Paraíba, né? E ali eu fui me encontrando nesse universo. Detalhe que quando eu decidi que eu ia correr a São Silvestre, e que eu ia correr o Ironman do Havaí, olha só, eu não sabia nem que tinha Ironman Brasil, eu ia correr o Ironman do Havaí. Quando eu decido que eu ia fazer as duas coisas, o correr a São Silvestre era a primeira fase. Por que a primeira fase? Aí eu volto, olha o Dalton, que estava chegando no triatlon, um cara extremamente metódico, com visão de curto, médio, longo prazo. Apesar de não saber nada de treinamento esportivo, mas eu tinha uma visão clara, por observação, de que as coisas não são de um dia para assim, de uma hora para outra, simples assim. Que tem alguma coisa, tem um ciclo aí envolvido. Eu tinha uma noção disso. Eu sabia que eu tinha que emagrecer primeiro, eu sabia que eu tinha que correr primeiro, eu sabia que, enfim, eu tinha uma noção, um deverzinho assim, de casa aí para fazer, né? Dever de casa para fazer. Mas eu já tinha também comprado uma bicicleta. Uma bicicleta... Já falaram, né? Ainda não. A de triatlo ainda não. Que todo mundo queria ter da época, que falaram até o nome. O Euler falou o nome da tua bicicleta aqui. Foi o Equinox. Eu assisti o programa. Nem eu lembrava o nome da bicicleta. Eu lembrei quando ele falou. Aí eu comprei uma bicicleta. Inclusive, né? a gente vai falando de bicicleta, né? Eu ainda vou falar de uma outra bicicleta tua ainda, que tem a ver com Kona também, depois a gente vai falar isso daí. Legal. Aí eu comprei uma bicicleta Speed, né? Sim. Que depois, alumínio. Que depois eu descobri que é bicicleta de estrada, na verdade. Mas enfim, aí eu comprei essa bicicleta Speed lá com o nosso amigo Erildo também, né? Foi aí que eu conheci o Erildo, conheci o Adílio, conheci o Raul, aquela turma toda lá da Office Bike. Compra essa bicicleta. Agora é Manaus Bike. Manaus Bike agora sei como estou desatualizado. Né? Olha só. Manaus Bike, do Erildo. Aí eu compro essa bicicleta, mas ela fica meio stand-by. Eu ficava com medo, não sabia onde pedalar, não sabia com quem pedalar. Aí eu olhava as ruas de Manaus, acho perigoso. Eu morava ali na Recife, Paraíba, ali na Teresina, né? Sim. Próximo ali da Recife, não dá para andar de bicicleta ainda não. Aí eu fazia só uns testezinhos em casa com a bicicleta, ainda morava ali na Teresina. E aí começo a fazer, como eu já disse, as aulas com o Erivelton, né? E aí conheço
o Neto, Antônio Neto, nosso eterno presidente. Sim. Conheço o Fabrício, conheço... Bom, tem outros nomes aí que estavam ali no meio. O Capitão Rosses também eu acabo Sim. conhecendo nesse mesmo Tenente período. Coronel Rosses. Tenente Coronel Rosses agora. Agora. Todo mundo ali estava nesse espectro ali, naquele universo da Endurance, com o Erivelto. Né? E aí começo a participar de algumas corridas locais aqui em Manaus, viajo com eles para a minha primeira São Silvestre, com eles quem? Com o Erivelto, com outros 3, 4, 5, 6 alunos, e aí eu fico no mesmo quarto, cara. Olha esse quarto, cara. Eu, Fabrício, Antônio Neto Essa galera. e o Alan. Tu conheces o Alan, que é educador físico? Irmão do André? Qual André? Peraí. Que era do triatlo, André... Acho que eu conheço com cotonete, né? Do cabelo branco, André. Acho que não sei se é... Cara, eu acho que que não é? ele, que ele tinha um apelido de Alan Mídia. Sim, o Alan Mídia. Sim, Alan Mídia. Ah, sim. Eu- Conhece o Alan Mídia? Joga no resenha. Resenha. Joga no Pois resenha. é, Alan Ele é Mídia. irmão do... Tu lembra do André? Que tinha o cabelo Lembrei branco do que André, treinava? lembrei agora, lembrei. Eles até se parecem um pouco, É. né? O André é um pouco mais alto, mais né? alto. Mas eles se parecem. Alan Mídia. Então imagina, esses 4 no quarto, né? Cara, no mesmo quarto. Aí era quinta série. Quinta série assim total. Tem umas fotos que rendem até hoje, né? Porque não podia dormir no quarto à tarde. Caramba. Porque se dormisse... Hoje, se fosse hoje, se dormisse, ia pro Instagram, né? Se tivesse na Pois época. é, Né? mas hoje, se dormisse, então aprontavam alguma, né? Digamos assim. Mas era tudo muito saudável, obviamente, tudo muito engraçado. E naquela época, né, nós não Mas tínhamos... o Alan, ele fazia triatlo ou não? Não, ele só corria. Ah, é só corria. Ele só corria. Na época, todo mundo só corria. Entendi. Aí, ninguém tinha noção nenhuma de nutrição, hidratação. Quer dizer, desculpa, a gente tinha uma noção, mas não tinha ainda um nutricionista ali acompanhando. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí tem uma história engraçada, cara, dessa mesma São Silvestre com o Neto, que eu não me lembro exatamente agora a quantidade, mas alguém tinha lido em algum lugar que tinha que comer não sei quantas bananas antes da prova. Por conta de potássio, por conta de carboidrato. E uma parte da turma tinha ido comer churrasco. A São Silvestre já largava, se eu não me engano, às 4 da tarde. Ou era 3 da tarde, eu não me lembro agora. Mas era mais assim, do meio para o final da tarde a largada. Então uma turma tinha ido comer churrasco, acho que o Neto tinha... Sempre o Neto, né? As histórias engraçadas são todas do Neto, a gente brinca. Então tinha ido uma turma comer churrasco, acho que o Neto junto. E tinha ali uma indicação de comer, sei lá, 4 ou 5 bananas, ou 4 bananas antes da prova, eu não me lembro. Mas tinha aquela história, não estava especificado o tamanho da banana. Se era Pacovan, se era... Aí tem uma hora que o Neto abre a porta do quarto, ele falou assim, eu não aguento mais comer banana. Ele Cheio de com uma banana. cara já passando mal. Tinha 2 bananas na mão ainda. Caramba, As histórias engraçadas. Tem outras do Neto aí que a gente já vai chegar. Muitas, cara. né? Tem muitas do Neto. Uma figuraça, gente finíssima. E aí corro a primeira São Silvestre com essa turma, corro no ano seguinte. Não me lembro agora, eu confesso, se eu corri a terceira. Uma coisa muito engraçada, cara, eu tenho uma sorte, é uma questão de sorte para algumas coisas, né? Em outras 2 ou 3 oportunidades, essas coisas aconteceram comigo. Poxa, a minha mãe, eu mesmo até hoje, eu com 49 anos de idade, mãe é mãe, né, cara? Sim. Para ela, você é o filhinho dela, blá, blá, blá. Então, a minha mãe vai para frente da televisão para tentar me ver. Caramba, aquela multidão de pessoas. Coisa de mãe, né, cara? Coisa de mãe. Não, vai que eu vejo, meu filho. Não é que eu apareço? A câmera dando um close em mim? Mentira, olha só. Até hoje eu caramba. tenho esse vídeo guardado, que eu guardei, né, assim, como uma lembrança. Não por vaidade ou por Sim. ego, mas eu guardei isso, assim, para um dia mostrar para meu filho, quem sabe, quando ele tiver consciência. E ela ficou profundamente emocionada, assim, todos nós temos vocês têm Não, constância. e é uma virada de chave, né, sua, né? Porque, como você falou, era sedentário, era Sim, o sim. nerdzinho do distrito, e aí você tem uma virada de chave e fala, cara, vou entrar pro esporte, aí a sua mãe vê a sua mudança. Isso é E essa legal, virada cara. de chave, uma coisa interessante que você falou, ela é uma virada de chave em todos os sentidos. Todos os Nas sentidos. inseguranças, nos medos. Porque eu era o nerd do distrito, assim como meu irmão também, o mais velho, mas e para outras coisas? Né? Uhum. E para a parte social, e para a parte
do esporte mesmo, né? Como é que fica, né? Eu era o perna de pau no futebol. Igual eu. E o Eu Igor joguei bem você vôlei. Você joga no gol porque você, infelizmente, não é também. dotado Mas não posso falar por mim, né? E aí no esporte eu acabo encontrando, né? A gente vai desenvolver isso um pouco mais. Depois eu vou falar da parte da natação também em provas, né? Só abrindo um parênteses, tu deves lembrar que eu tinha dentro do triatlo amador aqui em Manaus uma das melhores natações. É verdade. Mas toda prova eu tinha uma crisezinha de pânico durante a natação. Mesmo nadando bem. Mesmo nadando muito. A gente vai chegar lá. E aí eu estava voltando, né? Fiz uma terceira prova da São Silvestre. Aí eu me lembro que o Erivelto, nessa época, já estava dando aula lá no Bosque Clube. De corrida? De corrida. Ah, tá, beleza. Aí nós corríamos muito naquele estacionamento, e aí saíamos ali pela Constantino Neri, subíamos, às vezes, o São Jorge, e depois voltávamos ali pela Jacira Reis, ou fazíamos o inverso, né? Saíamos pela Constantino, dobrávamos à esquerda na Jacira Reis, fazíamos aquele circuito que era pesado. Chato. Fiz muitas vezes. Pois é. E aí eu decidi que era a hora, assim, poxa, eu agora vou começar a pensar em realmente a treinar o triatlon. Já estava com a bicicletinha guardada há pelo menos um ano e meio, só andando assim de vez em quando nela, né, lá em casa mesmo e tal. Aí o Fabrício, eu comento alguma coisa com o Fabrício na academia lá, eu odiava fazer musculação, cara. Diga-se de passagem, eu pagava a academia. Que gosta de fazer, pois é, eu pagava a academia só para poder fazer as aulas de corrida. É mesmo, do Erivelto. Tanto que eu nem ia para a sala de musculação, nem ia e tal. Aí um dia, eu comentando com o Fabrício daquele jeito dele, né? Peraí, vem cá comigo que eu vou te apresentar um cara que faz triatlon. Aí, olha só, a gente entra no salão lá da academia, olha, isso aqui é o Jimmy Salles. Ouviu falar do Jimmy Salles? Sim, meu médico, doutor Jimmy Salles. Isso aqui é o Jimmy Salles, muito falava prazer. Que era irmão do Fabrício. Exatamente. A gente tem que chamar o Jimmy aqui pra resenha. Gente fina, vai falar muito do Márcio também, o Jimmy. Aí me apresenta o Jimmy, você faz triatlon? Faço. Aquele papo de sempre, né? Da primeira vez de todo mundo. Poxa, eu tô a fim de fazer, como é que é? Me fala aí e tal. Foi igual parece que eu tô vendo eu falando com o Jimmy e começando no triatlo, é a mesma coisa. Aí o Jimmy falou assim, olha, aparece domingo lá na Ponta Negra, ou sábado, não me lembro, enfim, aparece no final de semana lá na Ponta Negra, que tem uma turma lá que treina lá, que eu faço parte de uma equipe. Falei, pô, bacana, vou aparecer lá, vou levar minha bicicleta. Aí o Jimmy falou, leva lá tua bicicleta, que tem um treinador lá, já mostra pra ele. Eu falei, pô, legal, cara, como é que é o nome do treinador? Márcio. Falei, legal. O Márcio foi muitos, né? Só um parênteses, até a gente continuar da história que foi lá com ele, mas quando consultando com o Jimmy, né, perdendo peso, ele falou, Jimmy, cara, eu queria fazer esse negócio aí de triatlo também. 2011, ele cara, foi de pronto, e eu lembro até hoje o número, porque eu sou muito bom com o número, né? De pronto ele falou, 99816151, pode ligar, Márcio Soares, fala com ele que ele vai te orientar. Até hoje eu lembro. Até hoje esse telefone. Até hoje não mudou. Até hoje eu lembro dele falando isso, dele de pronto, ele falou 99816151, liga pra ele e resolve lá com ele. Mas e aí, Dalton, vocês foram lá pra esse treino lá? Aí eu cheguei lá todo desconfiado, né, me apresentei. Aí quem estava lá? Olha essa turma, cara. Márcio Soares. Aí eu mostro minha bicicleta para ele. O que você acha? É boa essa bicicleta? Eu faço logo aquela pergunta. É boa? Márcio, é boa. Dá para começar, aquela coisa. Dá para começar. Aí tava do lado do Márcio ali na turma. Pitbull. Caramba. João Pereira, Pitbull. João Pereira de Oliveira. Tava o Ayrton. Famoso covardão. Vocês já conversaram com o Ayrton, não? Aqui ainda não, mas ele tá na lista. Tragam o Ayrton, vai ser muito legal. Vocês vão rir demais. É um cara assim com muitas histórias. Inclusive, depois que eu quero saber da história lá de Floripa, lá da igreja. Não, com o Ayrton tem várias. O Ayrton é tipo o Neto, né? Tem um monte de história engraçada. Aí tava o João Pereira, tava o Ayrton, o próprio Jimmy, o Serginho. Fabrício não fazia triatlon ainda. Aí tava o Fabrício me apresentou pro Jimmy. Né? Entendi. Fazia só a corrida. Aí tava eu já falei, né, do João Pereira, o próprio Jimmy, o Ayrton, o Márcio, o Ribamar, cara, o Riba. Famoso Riba, tava lá também. Tá até hoje ainda e competindo forte ainda com a garotada. Cara. Forte. E tinha mais uns dois, assim, que eu realmente não me recordo agora. Aí o Márcio, olha, o pessoal aqui vai sair para pedalar, dar uma volta aí com eles. Aí fiz um girinho lá com eles por 1 hora mais ou menos. Aí conversei com o Márcio, acertei com ele, dá uma passada lá em casa e tal, pra gente conversar.
Nessa época não tinha... Já tinha um celular, mas não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? E aí fui na casa dele, conversei e começo a treinar com o Márcio mais focado na natação e no ciclismo. Entendi. E continuo ali naquele meio da endurance. Sim. Aí faço uma meia maratona, ainda no meio da endurance lá com o Erivelton. La Fuerza. Ainda não, já no Bosque Clube nessa já no época. Bosque, é verdade, é verdade. E aí, em determinado momento, eu faço a migração total para o Márcio. Sim. Aí o que acontece? 3 meses ou 4 treinando com o Márcio, acontece uma corrida de rua. Nesse mesmo período, eu consegui encaixar minha alimentação. A minha cunhada, né, a Rafaela Cabral, não era nutricionista ainda, então eu busquei um nutricionista na época para ajustar minha alimentação, emagreci, fiquei, nossa, super leve, sabe? E aí, de repente, acontece uma corrida de rua e o Dalton, que era o cara que ficava para trás de todo mundo, não só pela questão do peso, mas... E na experiência também, né? Também, mas por um sistema de treinamento do Márcio mais assim, focado. Porque eu estava fazendo uma coisa com o Márcio, a outra com o Erivelton. Tava uma coisa mais coordenada, assim? O Erivelton é um ótimo treinador, diga-se de passagem. Era um excelente treinador. Mas eu estava fazendo a coisa errada. Eu estava fazendo uma coisa com outra coisa com o outro, com o Márcio, e aí eu acabava ficando o quê? Cansado. Eu fazia treino de corrida, forte, como se eu fosse apenas corredor. Eu até brinco com o Afonso em alguns momentos, porque a gente tem que entender o que realmente hoje você quer. A gente... Hoje no triatlon, hoje não, já desde aquela época, é o nada pedala corre. Você não pode querer ser corredor, ciclista e nadador, isso não existe. Isso não existe. Aí você estava trabalhando só corrida com o Erivelton, e o restante focando com o Márcio. Natação e ciclismo, né? Com o Márcio. Focando natação e ciclismo com o Márcio. Aí acaba que não cansado, consegue balancear, o tempo todo cansado. Aí quando acontece esse descanso e alguns ajustes, vem uma corrida e eu chego na frente de todo mundo. Quem era todo mundo? Rossi, Fabrício, Neto. A galera que já tá há um tempo, né? E já corriam bem melhor do que eu. Aí todo, o que tu fizeste? O que tu estás fazendo? O que tu tá tomando? Aí, né, o que tu tá tomando? O famoso que tu tá tomando. E aí o que ocorre na sequência? Toda essa turma, cara, Neto, Fabrício, Rossi, todo mundo migra pro triatlon. Caramba. Todo mundo você migra. Puxou o bonde. Eu acabei puxando o bonde em determinado momento. Olha. E todo mundo começa a treinar ali com o Márcio. E aí o resto é história, né, cara? Porque é tudo que você acompanhou também por muito tempo, os eventos, enfim. 2011, né? E Dalton, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Aqui. Bora lá. Cara, não é nem uma pergunta, é uma palavra que eu queria te falar contigo sobre Kona. Falou sobre Kona, a gente ia falar mais na frente. Como é que tá esse sonho? Eu sei que você é um cara muito entusiasta em relação a Kona. Anualmente participava das loterias, né? Participava. E como é que tá esse sonho, Dalton, hoje ainda? Cara, esse sonho hoje, ele acontece da seguinte forma. Primeiro, uma coisa engraçada, inclusive, né? Pode falar até da bicicleta também, que hoje foi um dos layouts mais bonitos que eu já vi, assim. Hoje eu gosto de pintar na bicicleta, né? Eu pinto das cores, inclusive, da assessoria. E, cara, quando eu vi aquele layout, eu fiquei, assim, impressionado com alguns detalhes de Kona. Inovação, beleza, né? Inovação, sempre a palavra inovação na minha lista. E eu fiquei né, assim, e parece que ainda tem aquele quadro, Dalton? Eu tenho aquele quadro até hoje, ele tá na parede de casa, cara. Mas aí, tá guardado esse sonho, Dalton? Como é que é? Tá guardado, mas de uma outra forma, né? É até um assunto interessante para a gente falar depois de como o triatlon mudou. Né? Antigamente você tinha o Ironman apenas, que era Kona, que depois virou Ironman Brasil, virou Ironman. Depois veio a marca 70.3, que era meio Ironman. Na verdade, ele veio primeiro como meio Ironman, né? Depois que começaram a chamar o meio Ironman eram as provas alternativas. Não existia uma prova oficial da marca de meio Ironman, não existia. Tá. E aí, quando a marca mundial Ironman lança uma versão de meio dela, oficial, vem com esse termo 70.3 milhas. Posso perguntar, Igor? Não. Posso perguntar? A polêmica? Meio Ironman é Ironman, não? Cara, esse era o ponto que eu queria chegar. Então porque eu até ouvi isso. Eu acho que hoje que a gente vai desmistificar isso, né? Tá, eu tenho uma visão sobre isso, tá, cara? Eu até ouvi assim, uma parte dos episódios anteriores aí com outros convidados, alguns tocando nesse assunto. O que eu penso é o seguinte, eu vou falar do que é o meu sonho de Kona ainda hoje, respondendo a tua pergunta. Kona. Tudo na vida muda, cara. Os modelos de negócio mudam. O futebol, nos anos 70 era melhor, na época do Maradona, do Pelé, do Zico, era melhor do que hoje. Não, cara, o futebol mudou.
futebol mudou. Isso é uma realidade. As empresas mudaram, as hamburguerias do passado são diferentes hoje, as pizzarias do passado são diferentes. E o Ironman também mudou. O Ironman era uma coisa, era aquela coisa muito raiz, 300 participantes. Eu cheguei a me inscrever no Ironman Brasil em 2009, se eu não me engano, meu primeiro Ironman Brasil, e a gente deixava para se inscrever um mês antes da prova. Eram 800 participantes, no máximo, 900. Deixa eu só fazer, foi em 2009, é? Foi 2009 que eu fiz. Então cresceu, explodiu muito rápido. Explodiu num período muito curto de tempo. Pois é, porque você está falando em 2009, a minha inscrição do meu primeiro, que foi 2013, era no F5 lá. F5, beleza, consegui. 3 minutos, 15 minutos, acabou. Explodiu assim em 2 ou 3 anos, cara. E assim... Não, e hoje eles botam um teto, né? No máximo 2.000, 2.000 e pouco. Mas inclusive Aracaju, em 3 minutos. O Galvão colocou um teto, como é uma prova nova, num lugar novo, 1.000 inscrições, acabou. 1.000 inscrições. Exatamente. Então, na época, a gente esperava, eu me lembro que eram 1.200 inscrições. Então, eu esperava chegar em 800, aí eu começava a ficar com medo de esgotar, 800, 900, e eu fazia inscrição. E se dava o quê? Um mês antes da prova? Um mês antes, 2 meses antes, no ainda máximo. Dava, né? Ainda dava, hoje em dia é meses. E aí você chegava lá, cara, em Florianópolis, era uma prova já algo muito grandioso, já com o mesmo nível de organização de hoje, do ponto de vista de estética e de estrutura, a prova não mudou muita coisa. Tá? Então sempre foi um nível alto, né? Sempre foi um nível muito alto. Aliás, quando eu chego no meu primeiro na minha primeira prova de triatlon, que foi o 70.3 Brasília, a primeira edição oficial de 70.3 no Brasil, eu fiz, em Brasília, 2006. Então quer dizer assim, a sua porta de entrada não foi sprint, não foi Não tinha aqui em Manaus, não tinha prova, não tinha federação, não tinha nada aqui em Manaus. Aí só eu vou abrindo vários parênteses, a gente volta para o início. Aí eu faço essa primeira prova em Brasília e chego em Manaus aqui, volto para Manaus, fui com Pitbull, cara, João Pereira, Pitbull fazia a prova, 2006, e eu chego com o Márcio e falo, Márcio, cara, foi algo assim transformador para mim, o evento lá é assim, eu já olhava o evento como um plano de negócio. Eu ali fazendo a prova, eu olhava a estrutura do evento, a estrutura, a rotina, o processo. Né? Eu cheguei aqui em Manaus, eu escrevi o plano de negócio e o processo, eu transcrevi, digamos assim, o plano de negócio e o processo do 70.3, guardadas, obviamente, uma série de diferenças, devidas proporções, e escrevi um modelo, projetei um modelo para uma prova de triatlon local. Baseado na realidade que nós temos hoje aqui, e nós fizemos, se eu não me engano, no mesmo ano, no final de 2006. Que aí foi a primeira prova de triatlon. Dessa nova? Do Antônio Neto, do Fabrício. Jimmy. Jimmy já tinha feito provas, né? Já tinha viajado, eu acho, mas não tinha prova em Manaus. Que legal. Aí o Albertino, a Jéssica Santos, o Rosses, o Leandro Moreira, o Dr. Flávio, todos fizeram. Ricardo Andrade, todos fizeram essas provas idealizadas por mim e organizadas por mim e pelo Márcio. Aí voltando agora para o modelo, né, do Ironman, aquilo que o John Collins lá atrás, né, projetou foi vendido para um outro grupo, depois agora está na mão de um grupo chinês, se eu não me engano, né? E eles pensam num modelo globalizado, num modelo de expansão. Então, nesse sentido, hoje é tudo Ironman, cara. A marca Ironman hoje, ela virou o quê? Virou tipo estou fazendo só uma comparação de marcas, tá? Não estou comparando a prova fast food, não é isso. Mas em termos de marca, Ironman virou Coca-Cola, virou McDonald's, virou... a marca mais tatuada do mundo, inclusive. Exatamente. É um modelo de negócio, é um modelo de marca, onde se divide em full e 70.3. Então, quem faz meio Ironman? Não é Ironman. Não, pode dizer que é Ironman? Dentro do modelo atual de negócio do Ironman, sim. Pronto. Ironman de modelo atual de negócio. Agora, se o cara, assim, vou dizer o seguinte, o cara que nasceu... Eu acho que tu aumentou muito, assim, Vocês entenderam? Dentro do modelo atual de negócio, porque isso é incentivado pela própria marca. Se você olhar, a marca hoje, Ironman, a empresa que organiza, os organizadores,
eles não têm essa distinção, eles nem usam mais o termo meio. Não, inclusive, assim, o meu pensamento com relação a isso, que eu falo que, pro Afonso, que essa discussão é para fracos. Né? Ah, eu não sou, eu sou. Mas eu dei uma opinião pessoal. Mas eu acho que, assim, dependendo do tipo de prova, cara, eu mirei no 70.3, a marca é Iron Man, eu acho que o cara, ele tem que sentir parte do processo. Exatamente. Fazer parte. Cara, eu fiz parte disso. Trazendo para o nicho de corrida, que eu vim da natação, minha base foi natação, nadei, vamos dizer assim, competição de grande nível e tal, tudinho, mas eu parei, eu larguei a natação, porque deu um momento de estafa, assim, falei, não quero mais. Passei 20 anos, e aí, nesse processo eu entrei na corrida. E aí, a corrida, ela tem essa parada de, tipo assim, 21 e 42. É muito bem definido. Você só é maratonista. Quer dizer, a mais maratona de São Silvestre não existe. Você só é maratonista se fizer os 42.2. Isso. Então, assim, você tem aquela coisa assim, tipo, cara, eu atingi os meus primeiros 5, ótimo. Atingi os 10, ótimo. Agora eu quero 21. Vou lá, pô, fiz 21, ótimo. Aí, não, tu é meio. Não, vamos pro 42. Aí o cara faz o 42. Bom, sou 42. Mas, assim, tem essas questões que eu falo para todo mundo. Eu acho que você tem que incorporar o que você está vivendo no momento. Exatamente. Então, assim, se você está treinando para 21, cara, você vai ser 21 e vai ser da melhor forma possível. Uhum. É aquilo que você pode entregar naquele momento, ótimo. E aí é o que eu falo, mas só que é uma marca, né? Eu brinco com ele que eu falo assim, tipo, é a maratona de Manaus, mas tem a meia maratona. O nome é maratona. Virou uma marca, como eu falei, eles, na minha opinião, e eles estão certos, eles têm que ter lucro, eles têm que aumentar público, verdade. Eles têm que expandir, e eles jamais poderiam fazer isso limitando a marca Ironman apenas para quem completa os 3.8, 180 e 42. Eu acho que o objetivo é você poder instigar para a pessoa ir buscar mais. Para ele ser inclusivo. E existe hoje, se vocês observarem, vou dar um outro dado aqui, cara, aí o nerd falando, né? Isso eu acompanho há muitos anos. Você tem um boom da distância Ironman no mundo inteiro, a partir mais ou menos de 2012, tu achas? 2013, 2014? Eu comecei em 2013 e já, para me inscrever no Ironman Brasil, eu tinha que estar no F5, porque 3 minutos, 15 minutos teve uma evolução assim exponencial de público e de número de provas no mundo inteiro. E aí vai afunilando o número de vagas para o Havaí. Aí eu vou já chegar no meu Sony para Kona. Exatamente. Aí começa... Vai de comum acordo com o meu. Aí começa a expandir também as provas de 70.3 numa velocidade menor, mas começa a expandir no mundo inteiro. O que está acontecendo, mesmo antes da pandemia, tá? O que começou a acontecer? Eu até fiz eu tenho essa característica de análise, é o meu lado nerd, né? Eu consigo ligar pontos, analisar cenários. E, cara, eu fico vendo o número de inscritos em provas no mundo inteiro, eu gosto de acompanhar notícias relacionadas a estatísticas, é o lado nerd, digamos assim. E aí, o que eu percebi? De mais ou menos 2 anos mesmo antes da pandemia, o número de inscritos de Ironman no mundo inteiro começou a diminuir. E vem numa queda constante. E sabe o que está acontecendo? O número de inscritos de 70.3 continua aumentando. Então, quando você vê esse movimento, nada é por acaso, quando você vê esse movimento da marca, da Ironman no mundo inteiro, de transformar a marca numa coisa só, é exatamente por perceber esse movimento de que, não que o Ironman esteja perdendo fôlego, talvez esteja só voltando para um patamar menos da moda, digamos assim. Entendi. Entrando numa... E quem está na moda hoje são as provas de 70.3, principalmente porque, bora lá, cara, quem fez Ironman a vida inteira, tem uma hora que cansa, a maioria cansa, e percebe, não, vou ficar só no meio, que no meio eu não preciso terminar tanto, faço meu pedalzinho de 2 horas e meia no final de semana, minha corridinha de 14 km e termino a prova tranquilo. Não, muitos falam isso, assim, com relação a isso. O problema, a prova em si é muito gostosa de fazer o Ironman full, né, vamos colocar assim. Mas o treino, a preparação é muito melhor do 70.3. Tudo que você tem que abrir mão. E o 70.3 você faz, eu costumo sempre falar sobre isso,
Você pega um modelo de treino assim, tipo de triatlon olímpico, de volume, tipo sim, para triatlon sim. olímpico, É similar. você está pronto para fazer olímpico, está pronto para fazer Certo. meio, está pronto para fazer sprint, você está pronto verdade. para qualquer coisa. Então, voltando à questão da prova, eles obviamente perceberam esse movimento, junto comigo, eu brinco, né? Eu percebi analisando dados, mas eles já sabiam disso muito antes, e estão transformando tudo numa coisa só, é visão de mercado, e eles estão certos pela sobrevivência do negócio. Agora, afunilou muito, né, o número de vagas para Kona, e o que é o meu sonho de Kona hoje, sendo muito realista, né? Eu estou voltando, né, bem a treinar, já estou emagrecendo, estou começando a pegar ritmo de novo. Num futuro próximo, aí daqui a alguns anos, eu pretendo sim fazer novamente um Ironman Full, tem que falar Ironman Full, né? Agora tem que falar. Até para o meu filho poder me ver fazendo uma prova e servir Isso de é uma exemplo coisa que para ele. Eu levo para mim também. Exato. Inclusive, eu já falando desse assunto aí, Tá se a aposentando, minha tá? última vai ser full, né? Hum. Pretendo fazer aí essa de 2025 agora, estou inscrito, mas Dalton, eu tô não, já pensando em entrar só em 70.3. Olha aí, só um parênteses. É o mesmo movimento, é o mesmo Só um movimento. parênteses. Mas é isso, ele pretende daqui a uns anos fazer um full. Pois é, né? fazer um full para ele ver, né? E mesmo que eu não consiga a vaga, mesmo antes da pandemia, mesmo antes do meu filho nascer, mesmo antes da queda da bicicleta, já estava assim, já estava certo na minha cabeça que eu ia de qualquer maneira fazer Kona. Como? Sozinho. Pegar uma estrutura básica, contratar alguém lá, levar apoio e fazer a distância lá. Legal. Tem De um muitas jeito pessoas que fazem isso. Tem uma história, aliás, linda, que está numa revista, não me lembro qual agora, não sei se era o Mundo Tri, né, na época era impresso ainda, de um fotógrafo que estava cobrindo ali 2 dias antes da prova, a estrutura já estava ali toda montada, as marcações todas montadas, de boia, de tudo. E aí, de repente, 1 dia ou 2 dias antes da prova, no final do dia, ele olha e vê um talvez japonês, né, oriental, o residente no Havaí, chegando, e a família dele toda ali recebendo, e ele as lágrimas, e foi lá perguntar o que era, e era exatamente disso. Ele tinha um sonho de fazer Kona, nunca tinha conseguido se classificar, e naquele dia ele tinha feito a prova. Eu até brinco com... Eu até brinquei, não. Eu até falei pro Afonso aí, eu falei, cara, eu entrei pro triatlo já meio tardio, eu já Faltou falar da bicicleta, né? Mas vai lá, volta já, vai lá. Eu entrei meio tardio, mas assim, aí a gente vai analisando a questão das vagas, né? Então, assim, eu falei, cara, hoje a minha categoria, né, é 40, 44 ali. Não, 45 ou não? Não. É assim, cara, 43, esse ano é 44. Então, aí é uma das mais concorridas. Geralmente, quando eu vejo assim, os dados, é a que tem maior número de inscritos. Sempre foi, né, Dato? Acho que é 44. 44, impressionante. Aí difícil. eu acho que começa devagar, a curva ABC dela começa a cair dessa faixa etária para cima, né? Então eu falei para ele, ou eu vou pegar lá nos 60 anos, 70 anos, eu pego essa vaga, ou eu vou, não é a mesma coisa. Mas o cara pode se inscrever na de 70.3. De lá Exato. de Kona. Não é o mesmo percurso. Mas é o mesmo espírito. Mas é o mesmo espírito, local. né? Aliás, tá lá, 70 anos é difícil também. Porque você entra, só tem uma vaga e tem 3 velhinhos lá. Ainda tem isso. E o pior que um dos velhinhos é ex-atleta profissional. Aí os caras estão levando a quantidade de vagas, né? Estão levando, né? Em Florianópolis, o cara de 80 e poucos anos chegou lá e ganhou a vaga, né? Então, assim, mas aí falando da bicicleta, P2? né? Era uma P2? Era uma P2. Saiu até de linha, né? Mas parece que voltou, não. Parece que não, a P2 existe. Eu estou um pouco desatualizado de 2, 3 anos para cá, mas a P2 hoje é basicamente, se eu não me engano, a P3 com um grupo 105. Tá, entendi. É o mesmo quadro. Entendi. É tipo a Porsche, que pega o mesmo chassi e faz vários modelos diferentes. Que saiu mesmo de linha, parece que não vingou, foi a P4, né? E eu que achava mais bonito. Pois é, cara. A P4... Eu achava muito bonito aquele quadro, aquela geometria. Bora falar de nerd aqui? Bora. Pode falar nerd? Bom, primeiro falando da bicicleta, eu tinha essa P2. Tá, fala primeiro da bicicleta e do layout. Senão a gente se perde. Eu já sabia que a Cervelo era Viromen and White Design, que tem escrito na Viromen ou Viromen, não sei a pronúncia certa, e White é o sobrenome dos 2 sócios que são engenheiros mecânicos, são caras assim. Então, na época já tinha um ditado de que a Trek tinha na estrutura dela de CEO e de gestão
10 caras de marketing e só 2 de engenharia. E na Cervelo é o contrário. São 10 caras de marketing de engenharia, e o pessoal do marketing não consegue entrar na sala, entendeu? P4 talvez seja um resultado disso. Vou já chegar lá. Então, a Cervelo, no final, se eu não me engano, dos anos 90, eu acho, lança esse modelo que seria P2 para pista, para ciclismo de pista. E o que ela trazia de inovação, cara? Ela trazia exatamente aquele recuo. Tem aquela parte do quadro que vem do selim, e aí tem aquela parte ali cortada, onde que a roda dá uma entrada, assim. Aquilo foi uma inovação da Cervelo. Cara. Entendi. E a P4 era bem acentuado isso daí, né? Exatamente. Então, a P4 trazia já as primeiras inovações de aerodinâmica na parte de garrafinha, etc. E o quadro era extremamente aero. Aí voltando a P2. Então, eles trazem essa inovação, isso ajuda não só em reduzir a distância entre o pé de vela, a corrente e o cubo, né? Isso traz uma série de melhorias na geração de potência, principalmente para sprints, no caso de pista, né? Que se você está reduzindo a distância, a perda de energia é menor. E também na aerodinâmica, olha aí. Porque aí o pneu traseiro, você vê que o quadro, né? A roda passa a fazer parte, digamos assim, do quadro, e reduz a turbulência. E a P4, inclusive, se puder colocar aí, a Cervelo P4 antiga, não sei se... com certeza deve ter foto aí, ela é bem acentuada, né? Bastante. Sim, aí a P2, ela vinha com essa proposta, né? Inovadora. Entendi. A Cervelo sempre trouxe inovação, tanto que eu não sei até hoje, mas até alguns anos atrás, é a número 1 em Kona, cara. Há muitos e muitos anos. Olha Daí a P4. Saiu de ela trouxe de inovação essa garrafa aerodinâmica, né, aqui, como inovação. Roman White Design. Exatamente. Você vê que é mais acentuado ainda a proximidade aí do pneu com enfim, essa distância, né, essa distância daqui, né? Eu não sou da área, mas enfim. Ela trouxe uma série de inovações. Tanto aqui no caso desse eixo central aqui para ali, né? Tanto que bastante. Que a gente chama de tubo inferior de cadena, essa peça aqui. Perfeito. Tanto que nossa, eu sou horrível para decorar nomes, mas o famoso 3 vezes campeão de Kona, como é que era o nome dele? O australiano, eterno rival do Chris McCormack. 3 vezes campeão de Kona? Cara, ele não ganhou a terceira. Não, ele ganhou. Vou já lembrar o nome dele. Quando ele perde, quando ele rompe o patrocínio com uma marca, que eu não me lembro agora, de uma outra bicicleta, ele fica sem patrocinador, e qual bicicleta ele escolhe para fazer um Mundial de 70.3 em Las Vegas? Essa. Cara, Craig Alexander. Você vê como eu sou péssimo de decorar nome. O cara famoso pra caramba. Craig Alexander escolhe um quadro P4 para fazer o Mundial de 70.3 em Las Vegas no ano que ele rompe o patrocínio com a marca que ele usava. E é interessante, você pode observar no ciclismo de estrada e principalmente no triatlon, cara, o que os profissionais realmente usam? Olha o que ele usa quando ele perde o patrocínio, quando ele não tem patrocínio. Aí você vai ver o que realmente é bom no mercado. Isso é interessante. Então, ele está sem nenhuma, ele precisa escolher uma. Ele precisa escolher a melhor. E ele escolheu essa bicicleta. P4. Aí ele mandou pintar, esconder o Cervelo, né? E no ano seguinte fechou com a Felt, se eu não me engano. Essa bike, ela é, pra mim, talvez seja espetacular. Se não for mais bonita. E ela tem isso aqui, ela é quadrada, né? Esse tubo superior aí, o top tube dela. Inspirado totalmente na P3, né? Essa frente dela é a P3. A P2, a diferença da P2 para a P3, daquela época que eu tô falando, era conforto, era basicamente geometria. Entendi. Então a P3 ela tinha um stop tube, era bem mais baixo, assim como a P4. A P2 era um pouco mais alta e tinha um ângulo também aqui mais conforto. Então a P3 gerava mais conforto. Te deixava mais agressivo, né? Mais a P3 se jogava mais para frente e a P2 ela te jogava mais para trás e gerava mais conforto. Mas essa daí é muito bonita. Tive a oportunidade de ver ainda, o Pisoni tinha uma dessa e depois até o Rui comprou dele. Exatamente. Rui Melgaço, inclusive, né? O layout da época do Pisoni era bonito pra caramba, era uma laranja com pintor, ficou muito legal. Era muito bonito. Aí eu tenho essa P2. E aí eu tinha vontade de fazer algo diferente, né? Fazer algo diferente assim com ela. E começou através daquele Max, da Kona Bikes. Max, Kona Bikes. Inclusive, Dalton, foi um dos pioneiros na potência aqui, né? Que trabalha, realmente não digo pioneiro, mas um dos primeiros entusiastas da potência. Né? Começar a falar, de estudar, né? A treinar por potência. E era revendedor também. Max, então, para ele era Kona Bikes. Kona Bikes, cara.
Chegaste a conhecer? Não cheguei a conhecer, assim, eu conversava bastante com ele, que eu era muito interessado já nessa parte de potência, mas eu lembro que tinha uma proximidade com o Max, da O Max é um amigo, ele mora hoje não sei se é na Inglaterra, na Irlanda, ele está fora do Brasil. Era no sul, do sul. No sul. Nós temos ainda, né? Não dá para dizer que temos uma amizade e uma proximidade muito grande. Os primeiros entusiastas, eu comecei a aprender sobre o potência. E ele era um nerdzão também. Então, o que acontecia? Imagina, eu ia para fazer qualquer prova fora daqui de Manaus, encontrava com ele, e a gente passava o dia inteiro conversando sobre quadros, sobre aerodinâmica, sobre medidores de potência. Na época dos blogs, né? Que ele fazia cada coisa assim. Qual o melhor equipamento custo-benefício? Era o capacete, porque a relação entre watts e o preço daquele equipamento, cara, ele era muito bom. E aí no dia seguinte era o Dalton no telefone conversando com ele meia hora sobre o assunto. Como é que eu ganho 2 watts aí, 3 watts? E aí ele começa a oferecer esse serviço de pintura de bicicleta. Foi o próprio Max mesmo. Foi. Aí eu pensei num primeiro momento, num modelo inspirado ou no carro de Fórmula 1 na Renault, na Williams, aliás, do Nelson Piquet, sim, que eu sou fanzaço do Nelson Piquet, ou aquela Lotus clássica do Ayrton Senna, sim. Né, que também para mim ia ficar muito legal. Aí ele cria alguns modelos básicos com o artista, não fica muito legal, né, assim, a ideia em si não fica muito legal. E aí eu pergunto para ele, cara, eu estou pensando algo aqui inspirado na própria prova, o que você acha? Aí o Max, Dalton, eu tenho uma ideia, o Max fala, né? Eu tenho uma ideia assim que eu tinha pensado para mim há muitos anos atrás, mas que eu não vou mais fazer. Posso pedir pro artista lá montar um modelo, uma arte para você ver? Eu falei, pode. E era justamente aquele modelo. Caramba, que tinha tartaruga, tinha alguma coisa a ver com Kona? Cara, né? tinha... ela era uma mistura de azul com laranja, ela puxava mais pro azul, se eu não me engano. Inclusive tá aí a foto dela na tela aí pro pessoal ver. Legal. E aí ela tinha os desenhos de lava, muitas simbologias com Kona. Na referência a Kona, né? Ao mar, a lava. Caramba. E a logomarca, né, digamos assim. E foi uma bicicleta que me deu muito prazer, cara, muito prazer mesmo, porque eu tinha muito isso, assim, eu sempre buscava me vestir e equipamentos, não só pela funcionalidade, mas também para gerar algo diferente, de sensação. Entendi, também, não por vaidade ou por ego, né? Nada para os outros, né? Algo realmente para mim, algo que trouxesse um significado, um significado maior. E essa bicicleta foi isso. Falando de bicicleta ainda, a Equinox, né, que o Euler fala, foi quando eu percebi que a bicicleta speed, né, ou de estrada que eu tinha, não era mais adequada para triatlon. Entendi. Então eu pensei, eu preciso de uma bicicleta para poder fazer o meu primeiro meio Ironman lá em Brasília. Ela já era TT. Que já era TT. Era uma Equinox, toda de alumínio, era assim, era o auge naquela época. Tinha as bicicletas de titânio, né, do passado, mas a de alumínio era o auge. E ela veio com rodas Zip 404, cara. Na frente. As duas, né? Atrás, as duas 404. Comprei o capacete aerodinâmico, comprei o macaquinho, tava eu lá todo fantasiado de triatleta, fantasiado no sentido da brincadeira, obviamente, mas porque eu sabia que aquilo fazia sentido. Talvez não naquele momento, porque eu era muito lento. Parecido? Era exatamente essa. Era exatamente essa. Mas ela com clipe, né? Exatamente. E aí tinha que fazer sentido para mim, mesmo que eu não estivesse treinado ainda para ter o máximo ali daquela bicicleta. Aí depois dela eu comprei justamente a P2. Né, sim, que depois da Equinox, né? Depois da Equinox, depois eu comprei uma P3, aquela P3 clássica que a gente chama, né? Inspirada na P4. Já foi uma nova P3, né? Exato. Ou foi depois que veio a New P3, né? Eu comprei essa daí, P3. Eu tive essa. Essa daí é a P3. Essa foi, aliás, a bicicleta que eu tive os meus melhores tempos, né, de ciclismo também. Eu cheguei a fazer, cara, em 2 ou 3 provas, assim, tipo 2 horas e 23, 2 horas e 24, uns 90 quilômetros. Inclusive em Pirassununga deve ter sido o seu PR, né? No Sub 5, Pirassununga.
Pirassununga, não. O meu melhor pedal, 2 horas e 23, foi no Challenge Florianópolis. Ah, tá. Ainda melhor que aquele sub-5 de Pirassununga, né? Foi, porque o que aconteceu em Pirassununga é que eu corri muito bem. Em Pirassununga eu corri para 1h41. Entendi, tá. E aí em Florianópolis, nesse Challenge, que eu pedalei melhor, eu corri para 1h44. Entendi. O que é muito bom também, né? Muito, digamos né? assim. Ainda mais para um cara de 85 quilos na época, né? Eu magro, enfim, percentual de gordura baixo, mas 85 quilos, não adianta. E aí eu comprei depois o que eles chamaram de New P3, né? Sim, Ficou a conhecida New P3. como New P3, que também, assim, fiz muitas provas com ela. Aliás, com essa P3 clássica, eu fiz, só entrando um pouco aqui nesse universo de provas, né? Eu fiz as 2 provas, para mim, uma das mais duras e melhores da minha vida. Legal. Os melhores tempos da minha vida. Eu sempre olho assim o tempo de forma proporcional, né? Porque uma coisa é você fazer 4 horas e 44, 4 horas e 45, 4 horas e 47, como eu fiz algumas vezes em Florianópolis, em Pirassununga, numa temperatura de ar-condicionado, 23 graus. Você correr ali a 22, a 18, a 23 graus. E outra coisa é correr, como eu corri no Panamá, né? Panamá, a cidade do Panamá, Sim. na América Central. Cara, a primeira prova lá... Cara, assim, vamos lá. A gente tá falando de quantas provas 70.3, assim, em média, assim? Tá, 70.3, incluindo um simulado que nós fizemos aqui em Manaus, que eu incluo como prova, porque nós fizemos a Sim, distância certa. certo. Nós montamos na época toda uma estrutura. Claro. E por que nós fizemos isso? Porque foi um ano que ninguém pôde viajar, Entendi. a turma não pôde viajar, e aí eu decidi que eu não ia sozinho, então vamos fazer um aqui em Manaus. Legal. Aí eu, João Pereira, Ayrton, aquela mesma turma do Minha Márcio, galera. aquela turma do início, né? Nós fizemos esse simulado, incluindo esse simulado, foram 20 provas, no total de meio Ironman. Legal. De Ironman foram 8 provas. Brasil e exterior. Quais foram assim, consegue lembrar onde foi? Foi Pirassununga, Brasília, Floripa? Bom, falando logo Ironman, a única que eu fiz fora foi na Flórida. Ah, né? tá. Eu até vi que tem uma turma indo agora, o Ricardo Andrade está indo. Cara, uma prova espetacular, tá? Faça um dia espetacular, principalmente pela integração das pessoas da cidade com a prova. Tem umas coisas interessantes sobre cultura e comportamento, que a gente pode até falar daqui a pouco sobre essa prova. Mas meio Ironman, a primeira que eu fiz fora foi justamente o Panamá, 2 vezes. Sim. Eu fiz... Fez Miami, não? Não fiz Miami, minha esposa fez, eu fui acompanhá-la. Tá. Eu fiz em Aruba. Que legal, deve ser um inferno de quente, cara. Mesmo, mas deve ser bonito, né? Lindo, mas deve ser muito bonito vento, lá, imagina aquele vento absurdo. Lá é muito bonito. Vento absurdo, um calor absurdo, mas muito semelhante. Eu quebrei nessa de Aruba, mas é lindo, 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 lindo. Nadei naquele mar que você enxerga os corais no fundo. Isso é legal, né, cara, das experiências de provas, viagens. Mas a primeira do Panamá, o que era legal? Primeiro, você tá, se eu não me engano, 2 horas e 40, né? Você chega rapidinho tá lá, né? rapidinho. A parte, assim, de estadia, de hotel, você tem uma rua lá que são os hotéis cassino, então você fica muito bem hospedado. Assim, hotéis 4 não, hotéis 5 estrelas, muito baratos, porque são cassino, hotéis cassino. O objetivo é que o cara jogue, na verdade. Gasta dinheiro em outra função. De outra forma. E aí a natação foi no Canal do Panamá, cara. Eu posso que é uma dizer, natação boa, né? Que é uma correnteza uma natação empurrando, né? rápida pra caramba. Uma natação assim espetacular nesse sentido. Exatamente. E, aliás, eu estava nadando para eu tinha uma natação já naquela época em prova de meio Ironman para 1,30 a cada 100 metros. Sim. Eu conseguia nadar para 1,30 aproximadamente. Como eu nunca tive base de natação, sempre considerei algo muito bom, nadar a cada 100 para 1,30. Aí eu olhava no relógio, né, tinha um medidor, né, ali a cada 100 metros, eu olhava no relógio 1,5, 1,6, 1,10. O que está acontecendo? E fazendo a mesma força, fazendo a mesma força. Fazendo assim, a mesma força, a mesma percepção de esforço. esforço. E eu sempre tive uma coisa, diga-se de passagem, que é o meu lado nerd, né, que eu sempre gostei de medir o meu ritmo durante a natação. Entendi. Olhando o relógio. Caramba, a Yuri, elas tragam a Yuri para cá. Foi convidada. A Yuri, quando eu contava isso para a Yuri, ela vem da natação, né, uma exímia nadadora, o Yuri ela falou assim, como você consegue olhar o relógio durante a natação? A Yuri, eu consigo, eu até demonstrava para ela. Eu pego o técnica. Braço, quando eu começo a puxar, eu faço isso. Aí eu olho e continuo a passada. E eu realmente olhava, inclusive na travessia do Rio Negro, eu olhei diversas vezes o meu ritmo, eu fiz a travessia uma vez. E aí eu lá no Panamá, cara, a gente sai da água, aquela coisa linda do canal.
Você olha aqueles Legal. navios cargueiros assim, a sensação que você tem que eles estão passando do teu lado. Está Legal, longe, mas do teu enorme, lado, né? porque é tudo muito alto. Aí você sai do canal, que por si só já é uma história maravilhosa para se contar. Aí eu entrei na bicicleta, eu já sabia que o percurso ia ser duro. Uhum. Não sabia que ia ser tanto. Aí você atravessa a Ponte das Américas, que se eu não me engano, depois aí quem puder pesquisa no Google, meio que oficialmente interliga a América do Sul com a América, Sim, com a América, sim. com a América Central, alguma coisa assim. Então a gente atravessa a Ponte das Américas, que passa por cima do canal, Legal. uma imagem também belíssima. E aí você pedala. Nas 2 primeiras edições foram assim, você pedala dentro de um parque nacional. Por que eu fui para lá? Porque eu queria buscar essas novas experiências assim, eu já tinha feito prova rápida, eu já tinha feito 4 horas e 44, já tinha feito 4 horas e 46, já tinha feito uns 3 sub 5, Uhum. então eu queria experimentar algo muito diferente para conseguir subir de patamar, Entendi. né, digamos assim, num contexto geral, principalmente psicológico, para aprender a sofrer mesmo. Entendi. E no ano anterior tinha sido a prova inaugural, e quem tinha feito? Lance Armstrong. Era a estreia naquela época. Na época daí que ele estreou no triatlo, né? Depois Que ele daquela estreou do confusão triatlo, que toda. ele inclusive ele perde a prova nos últimos 300 metros, Sim, né? eu lembro bem daquilo ali. Aquele na época neozelandês na época das ultrapassa pulseiras ele, ainda. na época das pulseiras. Eu lembro muito daquela da época Aí o do neozelandês, que eu esqueci o nome agora, que já foi medalhista olímpico em Sydney, foi medalha de bronze, se não me engano, passa ele nos últimos 200 metros e estraga a festa dos americanos e de toda a mídia que estava ali para cobrir a Até vitória porque dele. era ele, né? Tá estreando assim. Né? Era o cara. E eu confesso, né? Isso foi tudo assim, antes também do escândalo do doping e tal. Eu fui até numa expectativa que ele estivesse lá também no ano seguinte. Floyd Landis, o neozelandês que passou. Não. Floyd Landis, ele foi. Não. Do Tour de France, na verdade. Foi né? companheiro no Tour, Lance, na verdade, no não Tour. foi. Esse neozelandês, se eu pudesse ficar 5 minutos parado aqui, eu lembraria o nome dele, mas é o cara que ganhou, enfim, que ganhou nesse dia. E era um Cameron Brown. Não. Cameron Brown, ele ganhou várias vezes o Ironman da África do Sul. Enfim, Nova Zelândia. Nova Zelândia também. Aliás, várias vezes o Ironman da Nova Zelândia. Isso, Nova Zelândia. Foi 10, 11 vezes campeão, se não me engano, do Ironman da Nova Zelândia. Lenda, né? E aí eu vou para essa prova no ano seguinte, querendo, assim, encarar aquele desafio. Porque que eu vi que a prova era só subida no ciclismo. Caramba. Aí vocês conhecem aquele trecho, não sei se a gente pedalava muito dentro do Alphaville para buscar subida, buscar ladeira. Sim. Sabe aquele trecho ali do Alphaville, que é um monte de subidinha curta, sobe, desce, aquela longa do final? Aquilo era a parte plana da prova. Cara. Pela primeira vez na minha vida, com 1 hora de ciclismo, eu achei que eu ia quebrar, que eu não ia terminar a prova. Que estava fazendo 40 graus, um calor absurdo. Bevan Doherty. Esse daí. E aí estava fazendo 40 graus, um calor assim absurdo, vento absurdo, vento de te segurar. Sabe o famoso retorno do túnel de Floripa? Sim, todo lá mundo perto do reclama? aeroporto, lá depois do aeroporto. Imagina aquilo em 80% da prova. Caramba. Aquele vento absurdo, calor absurdo e inúmeras subidas curtas, porém daquelas que você só sobe se levantar da bicicleta e der aquela potência máxima. 8%, alguma coisa? Cara, de inclinação, tem uma ideia? Por aí. A maioria dessa, que 4% você sobe tranquilo, 5, 6, 8, 9, 10 começa a complicar. Então tinha várias curtas entre 8 e 10. Aquela Marina Ribeiro lá no final da Marina que a gente ia para lá? Tinha algumas no meio do percurso como aquela. Várias, da Marina, lá outras no final, menos. Né? Tanto que se você olhar, você botar assim, Lance Armstrong 70.3 Panamá, você vai ver o ciclismo, é só subindo e descendo o tempo todo. E aí, no meio da prova, você sobe uma serra, desce, aí faz um retorno, sobe, desce o nome. Sobe e desce de novo. O nome da serra é simplesmente The Beast, a besta. E aí foi a primeira vez que eu encarei uma serra, né, de verdade. Você ficar ali subindo, aí você começa a pensar na vida, começa a pensar em tudo. E ali controla a potência, controla a subida, e não para, parece que não vai acabar nunca. Tanto que nessa época eu fui com o Márcio, nós fomos para Balbina, cara. Sabe aquela famosa subida que tem ali para chegar na vila de Balbina? Lembro muito desse ciclo, e era um calor infernal ali, né? Treinar ali. E aí eu termino a prova, corro, um calor infernal,
né, de 40 graus, muito concreto, você não tem um verde lá, Caramba. não tem nada. E naquela época eu termino essa prova para 5 horas e 30, que para mim foi algo absurdo. No ano seguinte, eles deixam o ciclismo um pouco Depois mais franco. dos sub-5. Depois de prova. todos os sub-5, eu faço uns 5 horas e 30. Mas eu fui tão raçudo a prova inteira que eu Entendi. percebi, caramba, dá para fazer mais força ainda nas provas planas e verdade. de 23 graus em Manaus. Dá para fazer mais força. Eu faço os meus treinos assim, o pessoal me chama de doido em alguns momentos, porque eu gosto de me botar à prova nos meus treinos. Então eu busco assim, tipo, vou treinar 2 horas da tarde. Um horário, assim, um horário que tá o sol infernal. Eu falei, cara, eu vou buscar treinar na adversidade, numa coisa assim que vai me exigir muito. E aí, quando eu vou chegar na prova, aí, pô, a gente foi pra Floripa esse ano, tipo, eu não senti 70.3. essa dor toda, entendeu? Então, assim, o pessoal reclamou, minha primeira prova foi Fortaleza. O vento da volta. Porque, assim, eu acho engraçado isso. Geralmente, quando o cara faz a prova, ele fala, não, pô, na época que eu fiz, pô, É sempre o o vento pior. era É sempre pior. Sempre a prova não, mas no meu Não, ano... mas no meu... Mas se a natação tiver curta, ninguém fala. É verdade, É. não. Se a corrida tiver com 1 quilômetro a menos, ninguém fala nada. Eu digo que não tem um bandido, só é herói. E aí eu falo, cara, é o seguinte, eu não senti essa pegada toda, mas porque eu gosto de me treinar desse jeito. E eu sigo muito essa linha, Dalton. Cara, se você parar para pensar, você está na corporação, na polícia, os treinamentos que vocês são colocados ali à prova são exatamente para quando tiver uma situação real, É verdade. você não entrar em pânico. Sim. Né? Então, você está 100% certo. Lógico, tem que ser dentro da segurança, da saúde. Claro. Não pode adoecer depois de um treino desse, né, e perder todo um ciclo de prova. Mas eu buscava isso. Aí no ano seguinte eu volto para o Panamá. Aí eu volto lá com o Márcio. Eu tinha ido nesse primeiro ano sozinho. Sim. Aí desculpa, com a minha esposa, né? Não, eu digo assim, de atletas. De atleta sozinho. Aí no ano seguinte eu volto com o Márcio de Sica, Fabrício, Ayrton, cara, aquela tropa, a galera a turma, quinta série, aquela coisa assim. O Thiago, que esteve aqui com vocês, Sim, o Thiago ele fez, foi nesse ano que ele fez, o Thiago? Foi o primeiro meio Ironman dele, foi, e, cara, Thiago, desculpa te entregar aquele CBO. Isso ele não mas também, cara, pode ele falar. de cara foi fazer logo o Panamá, uma Caramba. prova duríssima, vento absurdo, 40 graus, Caramba. e eu cravei 5 horas e 6 segundos. Caramba, Por 6 segundos eu não marquei a simbólica marca de 4 horas e 59 minutos. Você entregou tudo ali, Dalton, para não conseguir esses 6 segundos. Cara, eu tinha uma noção de que eu estava muito próximo de fazer o sub-5. Eu tinha uma noção. Porque eu como nerd, eu fico fazendo a prova eu faço inteira, um monte de conta de cabeça. Eu fico calculando assim direto. Aí eu passo pelo relógio, assim, porque a gente fica fazendo volta, né, no circuito de corrida. Aí eu vejo o relógio, eu vejo o tempo, eu calculo o meu pace, começo a fazer cálculo de cabeça para ver em quanto tempo eu vou terminar e tal. Então eu sabia que estava muito próximo. Entendi. E aí, o que aconteceu, cara? Eu comecei, como em toda a prova, né? Uma coisa que eu digo, você quer fazer abaixo de 5 horas, você quer fazer próximo de 5 horas, você quer chegar no seu limite. Na prova, você precisa aprender a sofrer. E muito. Então, aquela cãibra que faz você parar, aquela sensação ruim, isso vai acontecer, isso é parte do processo. Isso acontece, inclusive, no meio da prova, isso acontece durante o ciclismo. Lógico, normal, você tem que ter todo um plano de treinamento para fazer os ritmos adequados, mas você está arriscando, você está indo no seu limite. Tem que ter um plano nutricional ali, que esse eu acho sempre o meu grande diferencial como triatleta. Eu sou um cara que eu brinco assim, eu fui feito para dar errado no triatlo. Eu sou pesado, eu nunca nadei bem, eu sou meio medroso para bicicleta e tal, blá, blá. Mas eu tinha, digamos assim, nesse meu lado nerd, a forma como eu encarava, realizava os treinos, analisava todos os fatores, criava um monte de planilha. O Márcio ficava doido com as minhas planilhas. Alguns colegas olhavam assim, nossa, o Dalton tá ficando doido. Eu tinha planilha para tudo, cara, para necessidades de hidratação, necessidade nutricional, calculava a minha necessidade nutricional, lógico, sempre tive a parceria da Rafaela, de tanta gente que me ajudou, mas a parte nutricional sempre foi esse meu diferencial, para conseguir manter energia durante
toda a Entendi. prova. Tanto na parte de carboidratos, quanto na parte de sódio, cápsulas de sal, Entendi. café, enfim, o que fosse necessário dentro da segurança, dentro do que é permitido, e que tenha comprovação científica, né? Eu fiz uso para... Mas assim, eu falo assim, mas o que eu usava? Só abrindo um parêntese, BCAA, eu usava... Whey, glutamina, creatina. Não, isso aí eram os pós. Numa fase do treinamento eu usava creatina para não perder muita Sim. massa muscular, naquelas 2-3 semanas base. Então era basicamente BCAA, eu fazia o uso de arginina, Sim. BCAA, arginina, cápsula de sal, cápsula de café, que eu tomava A normalmente, cafeína, né? uma cápsula de café no meio do ciclismo e uma cápsula de café lá pelo quilômetro 12, para dar Entendi. aqueles momentos de tristeza, eu botava uma cápsula de Entendi. café para dentro. Gel, obviamente gel, e só. E os isotônicos que eu mantinha, e a Coca, e eu ia falar aqui a marca, né, mas Coca-Cola, Não, é. Coca-Cola a partir de um determinado quilômetro da corrida, que era ingestão de açúcar realmente na veia. Né? Levanta a moral ali. velho. Levanta a moral, e como levantava. E ainda assim, né, essa corrida voltando aqui do Panamá, que eu gravei 5 horas e 6 segundos, eu brinco, cara, sabe aqueles desenhos antigos do Patolino, não sei se vocês lembram, quando o Patolino levava um choque, Sim. e aí ele andava e aí andava de novo, aí não sei se vocês lembram Sim, eu lembro dessa imagem sim. de desenho. Foi assim que eu corri os últimos 3 quilômetros da prova. Caramba. Eu corria, de repente dava uma câimbra, eu esticava a perna e aí voltava e botava a cápsula de sal para dentro, botava gelo na cabeça. Tinha toda uma estratégia também para manter a temperatura corporal, sim. que para mim, por ser um cara grande, era muito importante. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, 70.3 do Foz do Iguaçu, eu já mapeava quais eram os pontos de hidratação que tinha um retorno assim de você passa pelo ponto e retorna. E aí eu já ia eu sempre corria com uma garrafinha na mão, não sei se você lembra disso, exatamente para não ficar desidratado em nenhum momento e ficar jogando água na cabeça. Então quando eu passava pelo posto, eu já gritava pro um voluntário, coloca gelo. Entendi. Aí ele já botava gelo para mim, coloca, sei lá, água com gelo. Metade gelo, metade água. Eu metia a mão e botava. Aí metia a mão. Depois tomava o remédio para verminose. Não dá nada. Aí eu fazia o retorno sem perder tempo e quando eu voltava eu já pegava a garrafinha. E já ia ali com toda a minha estratégia nutricional. Então, essa prova do Panamá e tantas outras que eu fiz, né, cara, já teve por exemplo, esse meu melhor pedal da minha vida, que foi no Challenge Florianópolis para 2 horas e 23. Eu acredito, boa parte disso, obviamente, todo o treinamento, eu estava afiado, né, como se diz, minha cabeça estava muito boa, mas eu consumi durante o ciclismo, o que é o normal? Você consumir com meia hora, com 1 hora, com 1h30 e com 2 horas. Você consumir 4 géis, o plural é géis, né? 4 géis. Eu consumi nesse dia 5 géis, mas daquele zip que tinha acabado de lançar, que era uma dose dupla praticamente. Sim, entendi. Então, cara, era o maior, né? Era grande, era praticamente o dobro da dose. Entendi. E foram 5 géis. Então, enquanto o meu corpo estivesse absorvendo, eu estava colocando para dentro. Entendi. Não fiquei nauseado, treinei um pouco disso, obviamente. Então, montava várias estratégias para conseguir, de alguma forma... Enfim, aí voltando, aí de meio Ironman no geral, né? Eu tive essas 2 provas do Panamá, cara, que foram, assim, em termos... Apesar de não terem sido nenhuma das 2 sub-5, uma muito próximo disso, mas 5 horas e 6 segundos nas condições daquela prova. Talvez tenha sido melhor. Se tivesse feito essa força. Foi a minha melhor performance. Não, melhor performance. Se tivesse feito a força que fez lá no Panamá nessas outras provas, aí teria sido um tempo menor, talvez, né? É difícil falar, né? Porque eu tentei fazer essa força depois em outras provas. E cada prova é uma prova e algo não funciona. É que nesse dia encaixou. Assim como uma vez em Pirassununga, no meu primeiro sub-5, eu mandei logo 4 horas e 47. E sabe o que aconteceu, cara? Uma história engraçada. Foi a estreia da Yuri um dia antes em provas de triatlon. Que antes na Pirassununga ela tinha um sprint olímpico um dia antes, não era isso? No sábado. Como não existia a prova... Bom, quando a Yuri fez, já existia a prova oficial de 70.3 no Brasil, mas como antes não existia, antes de 2006,
Então, você queria fazer meio Ironman no Brasil, era Long Distance Pirassununga. Longo disso, Pirassununga. Ou então era o Cabra da Peste, Que lá era em muito Fortaleza. legal essa Não, prova. maravilhoso. E tinha aquele lindo. triatlo endurance também da MKS em Brasília. Também. Que eu fiz também, muito legal. Pois é. O Pirassununga eu fiz 5 vezes em Pirassununga, de Poxa, tanto que eu legal. gostava. Eu ali. gosto demais, gostei muito. Ele fiz uma vez, mas Fizeste ela é muito lá, legal. Muito É legal. uma prova simples, uma prova barata, uma prova plana ali, E um ambiente meio controlada. família, né? É Um verdade. ambiente meio família, não Bem era legal. aquela estrutura gigantesca, Não, né? era bem simples. Eu gostei muito ali. Aí Ambiente eu- controlado dentro da Aí olha Academia só, da nesse Montanha. ano, a Yuri viaja comigo. Quem era? Éramos eu, a Yuri, meu Deus do céu, nosso Ultraman, que fez o Ultraman depois do Márcio. André Queiroz. O André. André, mas é O Queiroz André o sobrenome fotógrafo. dele? É Mas, enfim, é o André. Da Esporte Digital, o André. Esporte Digital, o próprio. O André faz essa prova também com a gente e era a Que é um estreia da monstro, Yuri. André, também, né? Monstro. E era a estreia da Yuri, porém no sprint. A Yuri fez Sim, um fez dia no antes, sábado né? o sprint. Aí, nossa, chega Short lá. distance, Pirassununga. Short. Aí chega lá no dia, a Yuri toda nervosa, porque primeira prova dela, não sabia montar bicicleta, não sabia isso, ainda tinha dado um problema no canote dela, eu ajudei a resolver, fomos numa loja atrás da pecinha e tal. Aí eu passo o sábado inteiro de manhã ajudando a Yuri, assistindo lá a prova, dando apoio para ela, torcendo. Eu fico tipo, sei lá, de 8 da manhã até 10 e pouco lá, pegando sol, desidratando. Cara, Aí E vai ter que fazer uma prova No outro no dia dia. e seguinte. tava quente. E eu muito certinho, muito metódico. Normalmente onde é que eu tô numa hora dessa? Eu tô em casa. perna No pra hotel, cima, no hotel. No hotel com a Perna pra cima, né? hidratando ali, descansando. Aí nesse dia eu pensei, acabou minha prova. Acabou. Aí quando foi à noite, antes de dormir, cara, quer saber de uma coisa? Vai lá e Se diverte, faz o teu né? melhor, te diverte, não sei o que, papapá. Tá aqui já, né? Nado bem. Quando eu tô subindo pro pedal, o meu medidor de potência não funciona, Caramba. não começa a ler. Aí eu quero saber de uma coisa. Vai na percepção Vou de pro esforço. vou pro 100%. Eu pensei assim, eu vou dar o meu melhor aqui. Se eu quebrar, eu quebrei na Fazer corrida um e FTP saiu a melhor aqui. prova da minha vida. Foi mesmo. Que Melhor coisa, prova né? da minha vida. Exatamente porque eu estava Descompromissado, tava leve, né? Vamos dizer assim. Descompromissado, leve, exatamente, de tudo, cara, de tudo. Legal, Dalton. E assim, caminhando já pro final, quais são Já a volta? passa rápido, Passa né? rápido. Passa rápido. Pois é. A gente marca a parte 2, a missão. Pronto, aí. é verdade. Não é mentira não, porque realmente o Afonso falou, cara, tem história da Tem, quem dá pros 3 episódios aqui. Sei porque eu não falei do Ayrton da igrejinha. É verdade. Dá tempo de falar do Ayrton Dá, da igrejinha bora daqui a falar. pouco? Não, mas o que você ia falar? Fica à vontade. Não, eu aí. queria saber, assim, falou do passado e agora o presente, chegou a começar a falar sobre como é que estava o retorno. Eu queria saber como é que estava seu retorno e quais são os projetos futuros aí a partir desse retorno. Legal, cara. Assim, primeiro só fazer um parênteses rápido do Ayrton, né? Eu não sei se foi exatamente no mesmo ano, mas o Ayrton, ele é um cara que por 2 ou 3 anos seguidos, ele cumpriu todo o ciclo de treinamento do Ironman, por eu e ele ali parceiros juntos. Entendi. E aqueles 4 pedais, assim, principais, Pedais chaves, né? do chave. ciclo. Aliás, a gente só fazia, com o Márcio, né? A gente só fazia 4 semanas, assim, Sim. de grande volume mesmo. A gente saía daqui de Manaus na sexta-feira, 4 da tarde, aí dormia em Presidente Figueiredo, aí de manhã cedo pegava as bicicletas e pedalava em Balbina. Em Balbina, Eu, naquela ele e um estrada. carro de apoio, né? Carro de apoio, as esposas Sim. dentro do carro, diga-se de passagem, né? E aí, num desses anos, né, o Ayrton, ele, talvez isso tenha acontecido em anos separados, ou foi no mesmo ano, eu não me lembro. O Ayrton passa por um perrengue muito grande na prova, e tragam ele para ele contar essa Com história certeza. e tantas outras. O Ayrton passa por um perrengue muito grande na prova e tem uma igrejinha ali num Na quilômetro subida específico, da subida de Canasvieiras ali, que eu acho depois que da nem subida. passa mais, né? Não, hoje em passa dia já mais. não vai mais, não pega mais Canasvieiras, fica só com 4 voltas ali na Exato. Jurerê mesmo. Aí o Ayrton Tá vendo passa aí, Igor? pela... Não vai valer É. o teu Ironman. Vai fazer, mas não vai valer. É Não vai ser o de como- verdade. É como o Dalton falou. Existe a evolução do esporte, existe tudo. O a sua esporte devida muda. proporção. Muda. Ó, Aí o Ayrton entra na igreja, Sim. pede a Deus para que ele conseguisse terminar a prova, vai lá, termina a Aquela igreja prova. tem muita gente. E todos os anos, também. E todos os anos ele passa daquele ano em seguinte, ele sempre assim, a parar na igreja, pedir a Deus. E aí teve um ano, eu vou até te mandar essa foto depois,
Teve um ano, assim, que foi muito espetacular, que eu não estava bem, eu tinha quebrado. Aliás, eu nunca fiz uma prova boa de Ironman na minha cabeça. Eu sempre quebrei, assim, eu sempre tentei dar o meu melhor e infelizmente, alguma coisa não encaixava no final. E o Ayrton vem e me passa. Pô, a gente tinha cumprido todo um ciclo de treinamento ali juntos e tal. Aí ele, bora, Dalton, bora comigo. Isso já na corrida, já. Ah, já faltando 10 quilômetros para terminar. Eu, não, Ayrton, vai, que eu não consigo. Vai, não, bora. E aí ficou uma coisa muito bacana na hora dele dizer que, não, você vai comigo, cara, você vai comigo. Nós treinamos junto. Eu falei, não, cara, vai. E eu meio que empurro ele. Assim, vai, cara, vai. Mas antes desse momento, a gente se abraça. Os dois começam a andar e a gente dá aquele abraço assim, sabe, fraterno mesmo, assim, de amigos. Vai, eu empurro ele. E um fotógrafo profissional registra esse momento. Eu vou mandar depois para vocês, cara. Não. Eu vou mandar, que é muito bonito. E aí, falando do Dalton hoje, nos últimos anos aí eu teve essa coisa do Parque Mosaico, né, que é um grande desafio empresarial para mim, para minha família, para os sócios também envolvidos. O nascimento do meu filho, né, no mesmo ano do surgimento do Parque Mosaico, teve uma questão também um pouco anterior a isso, do câncer da minha mãe, que eu cito isso porque sempre são as vitórias da vida e aquela demonstração que Deus está presente sempre. Verdade. E família é a coisa mais importante do mundo, né, para a gente. Uhum. Então, tudo isso desacelerou, digamos assim, o meu ritmo no triatlon, de treinamentos, mas ainda assim eu estava conseguindo treinar. Não sei se você lembra de mim lá pela Ponta Negra. Naquele percurso aí, final de noite ali, do Aquarelli para a Ponta Negra. Isso, e mesmo nos finais de semana, pedalando lá pela Ponta Negra. E eu já estava conseguindo rodar, rodar 2 horas ali, tipo, aquecia meia hora, já estava conseguindo rodar, mantendo 34,5, quando queria brincar um pouquinho, ia para 37, 38, 40, e assim eu estava bem, sabe quando o corpo dá aqueles sinais, tanto na corrida quanto no ciclismo, caramba, cheguei novamente naquele platô, agora é só treinar mais específico e vai ficar tudo bem. Aí eu sofro uma queda, né, no ciclismo, cara, não quebro nada, não fraturo nada, mas me arrebento todo em termos musculares. Aí fico durante 1 ano assim tentando voltar, mas sentindo muita dor. E aí outras coisas também foram me freando. Aí eu pensei assim, quer saber de uma coisa? Vou me dedicar agora esses 6 meses a repensar tudo, a ficar mais próximo do meu filho. Coisas, né? Aí comecei a dormir tarde com meu filho ali. Dormir tarde que eu chamo sexta-feira à noite, não estava preocupado em ter que dormir 9 da noite para acordar às 4 da manhã. Aí ficava acordando agarradinho com meu filho ali, que não tem coisa melhor no mundo. Não existe coisa melhor. E de mais ou menos 1 ano para cá, sendo que nos últimos 5 meses, 6, isso está mais forte, eu consegui reencaixar os treinos, né? Falta ainda o ciclismo, né? Dar uma boa encaixada. Eu consegui reencaixar bem os treinos. E, cara, o meu grande desafio hoje, dito até pelo quem me deu essa luz, foi o Amaral, né? Jornalista, nosso amigo, triatleta também. O Amaral, ele falou assim, Dalton, teu grande desafio hoje, porque eu tenho essa natureza, personalidade perfeccionista, de querer dar o meu melhor sempre, cara, o teu grande desafio hoje é fazer uma prova para se divertir, uma prova lenta, só para terminar e se divertir. E aí, engraçado, é isso que eu estou treinando nos meus treinos hoje. Que legal, né? É correr sem relógio. Novo Dalton? Cara, eu não sei, sabe o médico e o monstro? Sem nada, né? Mas sabe a história do médico e o monstro? Você tá bonzinho, mas aí quando chegar a prova, eu não sei se vai acontecer isso, mas não, tô brincando, mas... cara, desço para nadar descompromissado também, se a mão tá entrando assim, assado, se a cabeça tá assim, tá assado. Às vezes desço para nadar com meu filho, né? Tô passando muito dessa cultura para ele, graças a Deus. E qual é o meu propósito hoje, né, nesses meses aí, nesses próximos meses? É realmente recuperar toda a minha mobilidade, toda essa vontade de querer treinar, de querer me esforçar. Não tenho dado sorte por conta do nosso clima, né, nesses últimos meses, dessa fumaça por aí, mas estou conseguindo treinar. E aí para o ano que vem, já conversei até isso com o Márcio, né, para o ano que vem, pegar uma provinha aí e cumprir esse desafio de tentar terminar a prova, um meio Ironman, por exemplo, em 6 horas. Tentar terminar em 6 horas. 6 horas de diversão, né? 6 horas de diversão. Eu estou falando 6 horas aqui, entenda bem, é uma simbologia. Um número hipotético, né? E é um número assim, perfeitamente tranquilo, possível e
e sem aquela coisa de competir, Sim, de não sei o quê, para o meu filho ver, legal. quem sabe. E, aliás, só você que está chegando no final aqui, né? Queria só deixar um registro aí, assim, primeiro. A minha família, né? Meu pai, meus irmãos, por quantas e quantas vezes eu precisava, assim, treinar um pouco a mais e os meus irmãos estavam ali me cobrindo no trabalho, me apoiando também. A minha esposa, obviamente, meu pai, minha mãe, eu já falei. E família, de uma forma geral, agradecer demais todos os amigos que sempre estiveram aí, tanto da época dos dinossauros, da pré-história, né, do triatlon, aquela turma lá, o Maurício, o Riba, etc. Essa turma da Idade Média, né, o Fabrício, o desculpa, Fabrício, Neto, e até essa turma agora do mundo moderno, dos tempos modernos. Né? Você, o de Sica e tantos outros que apareceram. E, cara, e o Márcio? Entendeu? Márcio Soares, eu estou falando aqui como um amigo, né? Assim, pô, Márcio é um cara. Você tem que entender o Márcio, você tem que conhecer o Márcio, né? É uma figura espetacular, um coração espetacular. Foi à toa que foi o nosso primeiro convidado aqui. Foi o professor e uma fonte assim inesgotável de conhecimento. Ele é um mestre. Eu aprendi muito com ele, Dal. O cara é. Coisas cara assim que. Hoje eu tenho tecnologia aqui, ele faz na mão. Não, é assim, assim. E coisas que aparecem às vezes 6 meses depois. Né? Aí o Márcio tinha até uma brincadeira. Poxa, era só falar comigo antes. Que tem um livro não lá precisava em casa, descobrir isso. Ele fala isso, ele fala que no nosso podcast ele falou realmente, tipo assim, uma coisa que hoje em dia eles usam uma outra nomenclatura, naquela época já existia. As e coisas assim, não mudam, as coisas são ciclos. Às vezes né? muda, e também muda a nomenclatura de algumas Exatamente. coisas. A gente estava falando mais cedo, né? O clipe que era assim, aí foi descendo, ficou negativo, está voltando agora. Os macaquinhos, né? Esses macaquinhos modernos, né? Que já existiam nos anos 90 e foram diminuindo. É engraçado que eles diminuem porque melhora o arrasto da natação e depois aumentam de novo porque melhora o arrasto da natação. É outra tecnologia, é outro tudo. E assim vai, né, cara? Enfim, agradecer aí o Márcio por tudo isso, né? E agradecer a vocês aqui por essa oportunidade de conversar. Desculpa se eu falei demais. Que é isso, nada, que foi muito bom. Assim, cara, assim, é uma honra. Daí eu comecei vendo, né, você já num nível que eu queria chegar, né? Isso em 2011. Eu lembro da minha primeira prova em 2011. Não sei se você chegou a participar desse simulado, mas eu lembro muito. Pupilo e Ricardo Silvestre, né? Ricardo Silvestre foi com a gente pro Panamá também, eu tinha esquecido dele. Mas aí, Ricardo Silvestre e Pupilo, isso em 2011, Pupilo tinha quantos anos? 16 anos, alguma coisa? Era garoto. E tu sabes por que Pupilo, né? Sei, sim, eu era o Pupilo do Dalton. É por isso que era o Pupilo do Dalton, daí ele ficava lá com o Dalton, também sendo Dalton, ensinava ele as coisas de teatro, ele ficou o Pupilo do Dalton e ficou Pupilo. Porque eu era o nerd que sabia de tudo, as especificações, isso e aquilo, e ele muito curioso. Garoto, ele me perguntava 14, 15 anos, 14 anos, me perguntava 14, 15 e tá até hoje, cara. Eu lembro desse conflito de gerações aí, o Ricardo Silvestre e o Pupilo naquela ali. Então, na época eu já vi, eu conversava com o professor Márcio, falei, porra. E assim, tá te recebendo aqui, Dalton, é uma honra pra gente aqui, muito bom. Pra mim. Foi muito boa a conversa e espero que tenha o segundo episódio, viu, pra falar dos perrengues e das outras histórias também, que acho que cabe mais uns 2 episódios aí. Né? Já trouxeram o Neto aqui? Ainda não. Ainda não, mas ele tá na lista. O Neto tá na lista. Neto de Sica. Tragam o Neto. O Ayrton. Tragam o Neto. E aí só questionem o Neto. O Neto não vai lembrar as histórias da banana lá de São Silvestre, mas o Neto tinha uma coisa engraçada. O mar lá de Floripa, aquele tapete, aquela coisa não sei o que, papá. Primeiro Ironman do Neto. E a dificuldade do Neto era a natação. O Neto morria de medo. Todo mundo, Neto, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele não conseguia nadar mesmo. Não conseguia nadar, travava. Cara, no dia da prova, chega um vento lá oeste, sei lá o que muda tudo. Foi um dos piores mares que eu já peguei na minha vida, se não o pior lá de Florianópolis. Parece que ele chegou perto de 2 horas e meia, se eu não me engano, na natação. Ele chegou a desistir no meio da natação. Segundo ele, eu lembro dele contando essa história, que ele começava e a onda batia, ele falou, será que eu vou, será que eu não vou? E a onda batia, ele voltava, ele não vou, não vou. Tem um monte de história do Neto engraçada. Sério, cara, era o grande desafio dele, né? Mas, poxa, Dalton, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E deixar um espaço aí para você falar suas considerações finais aí. Bom, minhas considerações finais, cara. Eu já falei da minha família, já falei agradeci aqui o Márcio, né, também, que dentro do triatlo, não só um grande amigo, mas um cara que proporcionou, sou muito grato, tá? Sou muito realmente grato ao Márcio e todas as pessoas que sempre me ajudaram a
a ser o atleta que eu sou, né? Não posso dizer que eu fui, que eu sou ainda hoje, a pessoa que eu sou, a gente está sempre aprendendo. Sim. E, assim, a última mensagem que eu deixo para quem for fazer prova, para Inclusive, quem... Dalton, aproveite e deixe essa mensagem, já que sábado agora nós teremos o Sesc Triathlon, o muitos Sesc iniciantes aí. O que é que você tem para deixar de mensagem para esse pessoal? Além dessa mensagem que você vai deixar aí, o que é que você tem para falar para quem está Para quem vai fazer a prova, primeiro, uma coisa que pouca gente faz, leia o regulamento. Quantas e quantas desclassificações não acontecem, aí estão sendo injustos comigo. Leiam o regulamento, tem coisas assim muito básicas que você acaba errando, de posicionamento, disso e aquilo, e acaba tomando uma penalidade de 1 minuto, acaba sendo desclassificado. Segunda coisa, na natação principalmente, é muito melhor você dar uma parada, nadar um peito e olhar a direção da boia, ou se você estiver numa situação de pânico, não conseguindo respirar, é muito melhor perder 30 segundos dessa forma do que perder a vida, né, numa situação de pânico, ou acabar perdendo 5 minutos porque está nadando na direção errada há muito tempo. Né? Então, eu que era um cara que tinha uma boa natação, sempre saía entre os primeiros, mas eu tive a honra de, num Sesc Triathlon, ser o primeiro amador a chegar na área de transição. Eu fui o segundo a sair da água, mas já na transição eu cheguei ali em primeiro. Eu tinha isso, cara. Tá no meio da natação, aí pintava uma dúvida, eu parava. Puxa, legal. E tenho sempre como referência no aquecimento, né? Fica aqui mais uma dica, né? Vão até a primeira boia no aquecimento. E aí da primeira boia, normalmente forma um triângulo, né? Se não um retângulo. É um triângulo, já. Mas da primeira boia, já observem a segunda boia e vejam assim, qual construção, qual prédio está dando ali na direção. E sempre algum prédio ali da Ponta Negra que a pessoa pode ver, ou às vezes uma montanha, cantinho, uma serra. Exatamente. Então mira ali, porque você não vai conseguir enxergar a boia na hora. Né? Não vai de jeito nenhum. No ciclismo, muita segurança é o número 1. Em primeiro lugar. Principalmente com pedestres também, né? Que é uma, quer queira, quer não, uma área aberta. E na hora da corrida, é assim... bom, para quem é muito religioso, quem é muito católico, eu sou católico, né? Mas para quem é mais sensível, me desculpem, corram para o inferno, porque na corrida realmente você tem que provar o gosto do sofrimento, né? Do calor da prova. Né? Tem uma boa estratégia de hidratação, principalmente por conta do calor, e até da questão da temperatura, né? Refrescar sempre também é importante. Sempre, aqui. Cara, eu sempre tinha isso. Água na esponja, na boca e água na cabeça. Isso. É importante sempre regular a temperatura e correr no ritmo certo. E a última mensagem é o seguinte, eu sempre busquei não apenas inovação, pesquisa, mas assim, normalmente a moda está na direção errada, eu costumo dizer. Então fujam um pouco da moda, sabe? Procurem pesquisar, ver o que realmente funciona, porque como a gente estava falando há pouco, né? O macaquinho tal não serve mais, o tênis tal não serve mais. Como que os tênis são tão bons hoje? O Márcio que pode falar com mais propriedade sobre isso, ortopedistas, mas ainda assim as lesões de joelho só aumentam estatisticamente. É verdade. Outra coisa, a gente usa hoje, desculpa para quem usa, né, e gosta dos macaquinhos modernos, mas já naquela época, não sei se você lembra disso. As camisetas, né? As minhas camisetas, que eu pensava assim, caramba, o maior problema numa prova é regular a temperatura. Então, e esses macaquinhos, a grande maioria deles, são projetados no sul do Brasil, para temperaturas mais amenas. Como é que se corre aqui em Manaus com isso? Então, eu pegava aquelas camisetas bem fininhas, chegava numa costureira lá, faz assim, faz azar, e fazia aquelas camisetas dos anos 80 para mim, que depois viraram até moda, meio que moda. Muita gente aqui em Manaus e até no Brasil começou também a usar. Acho que é bom, precisa ser copiado. Achei interessante aquilo ali, muito bom para temperatura. Cara, parece que você tá sem camisa. Não é verdade. Quem é homem tem essa vantagem, obviamente, pode usar algo assim. Então, não se prendam a modelos de mercado. Eu não sou contra o mercado, não, tá? Eu sou do mercado, mas procurem entender o que é o mercado, para onde ele está te levando e o que é válido realmente. Assim como o mercado transformou tudo em Ironman, e de fato hoje, né? Sabe, o mercado... o mercado muda e às vezes te leva para um caminho errado também. É verdade. Então, isso. Bom, Dalton, a gente queria agradecer você. Como de praxe do nosso programa, a gente sempre presenteia o nosso convidado
um boné da assessoria. Obrigado. Boné aí. Pode colocar, não? Claro, Pode, é seu. Por favor, é seu. Faço É bom seu. uso dele. Com certeza, com certeza. E aí a gente já agradece aqui, né, a sua presença. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de conversar novamente. Parte 2. Parte 2, que inclusive também, quando você voltar a praticar o esporte, fazer o que mais gosta, que é competir, né? E de forma prazerosa, como a gente começou aqui. Sim. Retorne aqui e fale essa experiência Como é pra que foi gente, depois, como é que depois? foi, tá lá o seu filho na chegada. Poxa, isso vai acontecer. Legal. Vai sim. Vai Então, acontecer. muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso, é agradecer, né? E para você que nos acompanha, siga o nosso canal, marque o sininho, siga nas redes sociais, no Instagram, né? O YouTube. E aí a gente vai vir para o próximo episódio com várias histórias, uma resenha bem legal de novo. E é isso. Valeu, galera. Tchau!